Seja bem-vindo a mais um debate autárquico Conta Lá. É uma gigantesca e inédita operação jornalística que pela primeira vez se propõe a fazer 278 debates autárquicos. Quer isto dizer ouvir todos os concelhos de Portugal continental. É tempo de olharmos com máxima atenção para o Concelho do Porto. Um concelho que tem mais de 252 mil habitantes, um concelho marcado por uma atividade económica pelos serviços, pelo turismo e também pela indústria. Um turismo que tem suas consequências positivas e negativas. E é para isso que vamos olhar, não é? E o Porto, que nos últimos 12 anos foi liderado pelo independente Rui Moreira. O atual Executivo é composto por 6 vereadores, o Movimento Independente Rui Moreira, uma vereadora independente, 2 eleitos pelo PS, 2 pelo PSD e 1 pelo Bloco de Esquerda. Convidámos todos os candidatos de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Assim sendo, contamos para este debate Manuel Pizarro, do PS, Pedro Duarte, da coligação PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, Filipe Araújo, independente e atual vice-presidente da autarquia, Miguel Corte Real, do Chega, Diana Ferreira, da CDU, Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda, Nuno Cardoso, independente, com o apoio do Partido Nós Cidadãos e o Partido Popular Monárquico. E, meus senhores, corrijam-me se eu tiver... E minha senhora, corrijam-me se eu estiver errada, mas é a primeira vez que vocês estão todos juntos num debate. Todos. Verdade, todos juntos. Então, bem-vindos à edição do Conta Lá. É um gosto ter-vos aqui. Vamos começar pelo turismo, Paulo. Meus caros, eu propunha abordarmos um primeiro tema. Vamos tentar dividir em blocos o nosso debate. Um primeiro tema que afeta a totalidade do universo da cidade a que se propõe a gerir. Estou a falar do turismo. Apesar desta explosão do turismo que claramente transformou a vida social e económica do Porto, apesar dos recordes sucessivos de entrada de dinheiro na economia local, Manuel Pizarro está contente com a cidade que poderá vir a gerir ou, como muitos portuenses, acha que ela perdeu identidade e qualidade de vida? Ora bem, o turismo é uma coisa que globalmente é muito positiva para o Porto. E devo dizer, aliás, citando o insuspeito professor Hélder Pacheco, um dos mais conhecidos historiadores do Porto, que o Porto não tem turismo a mais, às vezes tem é Porto a menos. O meu propósito não é combater o turismo, o meu propósito é regular o turismo e usar as receitas adicionais do turismo e aquilo que o turismo propicia à economia da cidade para resolver problemas que, sim, é verdade que o turismo agravou. Olha, problemas que têm a ver com a maior dificuldade no acesso à habitação, com as maiores dificuldades de mobilidade e com os problemas do trânsito, com a necessidade de investir mais no espaço público para o tornar mais confortável e ambientalmente mais sustentável, com mais árvores, com mais espaços de convívio, para investir na cultura, para investir na reanimação do comércio local, que ficou um pouco avassalado por todo este afluxo turístico. Repito, fazer mais Porto. Mas ainda assim, qual seria a sua primeira prioridade para evitar erros que outras capitais pelo mundo fora cometeram e que tarde demais quiseram corrigir aquilo que podiam ter planeado antes? A primeira de todas as prioridades é criar condições para que os portuenses possam viver no Porto. O tema da habitação é incontornável e está profundamente ligado a isto. Vamos falar um pouco à frente. Pois os jovens e as classes médias não têm condições para viver numa situação que é uma verdadeira emergência. A ausência de acesso à habitação é uma emergência. Vamos conhecer essas propostas. E vamos lá. Filipe Araújo, em 2023 a Câmara do Porto aprovou restrições à circulação, nomeadamente de tuk-tuks e autocarros turísticos no centro histórico para reduzir exatamente o ruído e congestionamento. No entanto, estas medidas foram contestadas em tribunal por associações de operadores e acabaram parcialmente suspensas. Ou seja, as regras existem no papel, mas não podem ser aplicadas na sua total eficácia. Como é que garante que os portuenses que em 2026 terão um regime jurídico claro e aplicável para resolver este problema? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar todos aqui da audiência, dar os parabéns ao Conta Lá por estar a desenvolver este debate tão alargado pelo país, porque de facto isso conta, dar a oportunidade a que todo o país possa conhecer os candidatos dos seus concelhos. E dizer algo que é importante, que a cidade do Porto há 12 anos atrás vivia uma situação completamente diferente, cresceu muito nos últimos tempos. Obviamente o turismo teve esse impacto. Nós sabemos que houve muito da habitação que foi reabilitada à custa do turismo, habitação que estava devoluta, muita dela, e portanto há aqui um outro patamar que a cidade chegou. O que importa, e isso nós fomos conduzindo ao longo destes 12 anos e queremos continuar, é que quando a dinâmica da cidade vai surgindo, nós não devemos estar ausentes desse plano e devemos saber regular.
Fizemos-lo com o transporte turístico. Nós, os operadores de autocarros turísticos, foi objeto da nossa regulação para que não fosse, digamos, que não pudessem andar por todo lado na cidade. Fizemos o mesmo também com outras atividades, nomeadamente com o alojamento local. Nós fizemos um regulamento para o alojamento local que veio criar limites em cada freguesia ao máximo de alojamentos que eram permitidos e, aliás, a lei, hoje em dia, a nível nacional, inspirou-se naquilo que foi o exemplo do Porto. Portanto, nós nunca tivemos de fora daquilo que era a nossa capacidade de intervir e de regular. A questão é que esta proposta que fizeram foi um pouco, digamos que, impedida por estes procedimentos judiciais. Tem alguma garantia de que agora, se for eleito, poderá executar na plenitude essa limitação que diz respeito aos tuk-tuks e aos autocarros? Não há outra hipótese que não seja regular algumas das atividades que temos na cidade e que têm hoje, basta andar pelo Porto e perceber a quantidade de tuk-tuks exagerada que temos a circular, a quantidade de pequenos veículos turísticos que param em cima de passeios, que ao fim e ao cabo vão tornando o espaço público que é exíguo numa cidade para uma atividade em total descontrole. Isso tem que acabar. E eu acho que isso nós vivemos. E a pergunta que há bocadinho fazia sobre o que outras cidades fizeram lá fora foi precisamente isso. Criaram regras específicas para que isso acontecesse. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa em relação ao turismo, que é algo importante. Nós hoje temos, fruto da atividade turística, muitas atividades económicas associadas ao turismo. A mim preocupa-me muito o nível de atividades ilegais que hoje existem à volta do turismo. Hoje existe muito alojamento ilegal na cidade e tem que ser combatido, e eu para isso proponho claramente aumentar a fiscalização sobre este tipo de negócios ilegais, ao fim e ao cabo. Temos hoje muitas lojas de conveniência e de souvenirs, chamemos-lhe assim, que proliferam pela cidade à custa de uma lei, essa sim que tem que ser alterada, que é o licenciamento zero. Nós não podemos... Licenciamento zero. O que acontece com o licenciamento zero foi uma lei criada há muito tempo atrás que permite qualquer pessoa iniciar um negócio sem a Câmara ter qualquer palavra a dizer. Ora, isto tem potenciado muito aparecer e descaracterizar a tal cidade que nós queremos manter. Portanto, temos que, de facto, intervir. Pedro Duarte, o Porto, como todos sabemos, bate recordes de visitantes ano após ano, enfrenta queixas crescentes de ruído, pressão sobre os serviços públicos, enfim. É um cenário que todos conhecemos. No seu programa eu não encontrei limites claros a este crescimento do turismo e a pergunta é esta: qual é, afinal, o ponto de ruptura para si? Ou seja, está disposto a impor limites ao turismo de massas, continuam a ser construídos cada vez mais hotéis, ou, no fundo, não vê que seja necessário um limite para este negócio? Sim. Bom, antes de mais, cumprimento todos os presentes e todos os que nos acompanham. E agradeço o convite, formulando os votos dos maiores sucessos para este projeto que aqui estão a protagonizar. Acho que o nosso país precisa, de facto, de jornalismo livre, independente, e ainda bem que temos iniciativas como esta. Eu, de facto, tenho ideias muito claras no que diz respeito ao turismo. Se é verdade que nós, historicamente, nos últimos anos, temos de reconhecer que o turismo teve um impacto muito positivo na cidade, devemos também perceber... E não é muito complicado, porque basta olhar para exemplos de que temos noutras cidades europeias, algumas num país aqui nosso vizinho, de que há um limite acima do qual nós não podemos manifestamente cair, sob pena de nós perdermos a identidade da cidade. Que limite é esse? Como é que se estabelece esse limite? E eu estou convencido que nós no Porto estamos designadamente numa determinada zona da cidade, porque temos um turismo muito concentrado ali no centro histórico, na zona da Ribeira, na zona da Baixa. Nós temos um turismo que está excessivamente concentrado e naquela zona eu acho que nós já ultrapassamos aquilo que é um limite razoável. E digo com a vontade o Manuel Pizarro citou o professor Hélder Pacheco, que dizia na altura que não havia turismo a mais, havia Porto a menos. O problema é, não sei se o Manuel Pizarro se recorda quando é que isso foi dito. Essa afirmação da Hélder Pacheco... Foi repetido recentemente, Pedro. Foi dito em 2019. Foi repetido recentemente. Pronto, mas foi dito em 2019. E repetido recentemente. Aconteceu que, entretanto, mudou muita coisa. E acho que todos nós percebemos que mudou. Houve uma pandemia, no entretanto, houve um boom turístico na cidade muito assinalável. E nós temos um problema também com aquilo que é, perdoem-me a expressão, mas a qualidade, no sentido das características do turismo que estamos a receber. O Porto tem que apostar em aumentar as receitas com o turismo, sem necessariamente aumentar o número de turistas. O truque vai ter que ser esse. Mas acha que o número de turistas vai diminuir no Porto? É pouco provável. Nós podemos ter, sim, mas eu não acho que tenhamos necessariamente de reduzir. Temos que dispersar pela cidade, e eventualmente por outras zonas. Sim, mas o mercado internacional é livre, portanto, cada vez há mais pessoas a quererem vir ao Porto. Como é que se regula isto? Pronto. Há medidas de políticas públicas que podem ser assumidas. Uma delas, mais óbvia, é, por exemplo, através da taxa turística, não é? Mas há outras maneiras em que nós podemos, de alguma maneira, criar condições
como dizia bem, não é o Presidente de Câmara que vai decretar isso, não é? Mas junto com os agentes turísticos, com os agentes privados, naturalmente, unidades hoteleiras e outro tipo de operadores, criarmos condições para, de alguma maneira, redirecionarmos o perfil do turista que vem para o Porto. Mas concorda que é uma tarefa difícil, porque continuam a construir-se cada vez mais hotéis, a haver cada vez mais voos. Sim, e não há uma porta para fechar o turismo, não é? Claro, como é evidente, nem nós queremos fechar o turismo, era o que faltava, não é? Seria mau para a cidade em todos os aspectos, a economia do Porto hoje em dia depende, em grande medida, do turismo. O que eu digo é que nós não podemos ultrapassar um limite, sou pena de ser mau para o próprio turismo. As pessoas vêm ao Porto porquê? Porque o Porto, de facto, é único. É uma cidade única no mundo, não é? Tem características muito específicas. E a nossa identidade que está aqui em causa, e é isso que é valorizado pelos turistas. Se nós perdermos essa identidade, não é? Já que eu vi dado o exemplo das lojas de souvenirs e há muitas outras coisas desse género, que estão a destruir a nossa identidade. Se nós perdermos, eu diria, esse recurso fantástico que temos, nós vamos a prazo prejudicar o próprio turismo. E, portanto, se quiser, é até na defesa do turismo que nós temos, de alguma maneira, perceber que o turismo é bom, mas tem que ter conta, peso e medida. Muito bem. Diana Ferreira, o Enfoque, a CDU critica a chamada cidade turismo. Está disposta a proibir totalmente a entrada de autocarros turísticos no miolo histórico da cidade? E, se sim, onde é que garante parques de transbordo para esta situação e, sobretudo, quem é que financia tudo isto? Antes de mais, muito boa tarde, cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite, saudar-vos também pelo projeto de debate nestas eleições autárquicas, cumprimentar quem nos acompanha, fazer uma pequena correção, a CDU tem variação na Câmara do Porto também, com a vereadora Hilda Figueiredo, que foi reeleita em 2021, pronto, isso não foi inicialmente dito, quero só fazer efetivamente esse acrescento que acho que é importante, até por força do trabalho que a vereadora da CDU tem desenvolvido ao longo de... Mas eu disse que havia vereador da CDU. Não. Não. Por isso é que eu estou a fazer um reparo, mas não tem problema nenhum, só estou a adicionar a informação, sem qualquer problema. Mas focando até no tema que está a ser aqui tratado, a questão do turismo, nós temos colocado efetivamente o risco do Porto se tornar um resort turístico numa dependência excessiva desta atividade e de atividades conexas ao turismo. Não falamos só da atividade turística em si, mas de um conjunto de outras atividades que surgem associadas à atividade turística, a restauração, a hotelaria, que vão proliferando na cidade do Porto. Nós temos alojamento local que foi substituindo a habitação permanente, não é? E isso é um problema. Que apresentará ou executará caso seja eleita. Nesse âmbito, naturalmente, desde logo, travar o licenciamento de mais alojamento local, ou seja, as respostas que temos hoje, de um ponto de vista de alojamento local, e nomeadamente de próprios hotéis que temos na cidade, dão resposta a necessidades que têm surgido. Quanto à questão da mobilidade, quanto à questão da mobilidade. A questão dos autocarros, podemos naturalmente avaliar, seja a circulação dos autocarros em determinadas zonas da cidade, e nomeadamente... Mas não defende a proibição da entrada no miolo histórico da cidade, de autocarros turísticos? Ou seja, não assumiria a proibição per se, acho que há um conjunto de medidas de mobilidade que têm que ser tomadas. E já agora, os problemas de mobilidade na cidade do Porto, que não são só criados pelas questões dos autocarros turísticos ou dos tuk-tuks, exigem soluções estruturais. E falaremos delas daqui a pouco. Exatamente. E nessas soluções estruturais, naturalmente, que não estão esquecidas as matérias da circulação turística. Mas eu queria ainda colocar aqui uma coisa, indo além da questão dos próprios autocarros, porque o turismo tem, neste momento, para a cidade do Porto, um risco no esvaziamento da sua identidade e no esvaziamento dos seus moradores, das suas gentes de sempre, que estão efetivamente a ser expulsos da cidade, porque também pela pressão turística e por aquilo que é o aumento do valor das casas na cidade do Porto, há quem hoje, vivendo cá há décadas, não pode continuar porque lhes são apresentados, de um ponto de vista de arrendamento, valores completamente incomportáveis de suportar e são afastados para as periferias, para concelhos nem tão limítrofes como isso neste momento, porque mesmo em concelhos mais próximos essa própria pressão se vai sentindo, gerando isso também problemas de mobilidade. E por isso, quando falamos, não podemos isolar só o turismo, não podemos isolar só a habitação, não podemos isolar só a mobilidade, estamos a falar de problemas estruturais que o Porto tem que resolver e que, diria eu, todos eles estão ligados e uma solução nunca será só direcionada a uma das zonas. Sérgio Alves, a cidade continua a autorizar novos hotéis, alojamentos, mesmo após críticas que têm sido feitas sobre o excesso de visitantes. O Bloco propôs uma moratória de 12 meses a novas unidades hoteleiras, que foi chumbada. Qual é o limiar objetivo de carga turística que acho que o Porto suporta
E o que é que faria? Será que vão desencadear uma nova moratória? Bom, muito obrigado. Antes de mais, é Sérgio Aires. Sérgio Alves também é bonito. Aliás, Aires. É um nome que me chamam muitas vezes, mas é Aires. Pronto, já não dá para mudar. Muito obrigado pelo convite e, enfim, repito aquilo que foi dito por todos. Acho este trabalho muito importante, até porque serve justamente para reforçar a democracia. Quanto à moratória dos hotéis, a questão que já foi aqui abordada por vários dos participantes é que, enfim, este limite do turismo e os problemas que estão a ser diagnosticados hoje já cá estavam em 2021. Em 2021 nós já dizíamos estas coisas todas, só que na altura ninguém aceitava. Não aceitavam a turistificação, não aceitavam a gentrificação, não aceitavam nenhum destes argumentos. Pouco tempo depois, de facto, o Executivo e o Presidente da Câmara começou a reconhecer este problema. E a partir daí, como sempre, em vez de prevenirmos, vamos atrás dos problemas, tentando resolvê-los. A questão dos hotéis não é a mais importante, com certeza, mas ter 7,6 hotéis por metro por quilómetro quadrado, numa cidade que tem 42 quilómetros quadrados, enfim, é óbvio, é um dos números mais elevados do mundo de hotéis concentrados numa cidade. Portanto, os hotéis, qual é o problema dos hotéis? Não é só serem um problema de termos mais pessoas, mais turistas. É o impacto nas infraestruturas. Imaginem um prédio de 12 andares, num hotel com 20 quartos por piso, a despejar casas de banho e banheiras e polibãs, todos ao mesmo tempo, numa infraestrutura de uma cidade. Quando a 100 metros tem outro hotel a fazer o mesmo e assim sucessivamente. O impacto nas infraestruturas. Mas não é só isso também. Evidentemente que a questão do alojamento local está descontrolada há muito tempo. E há aqui uma coisa que tem sido dita muitas vezes, que é o alojamento local foi bom porque trouxe uma reabilitação da cidade. É mentira. A maior parte da reabilitação que foi feita na cidade para alojamento local é pladur. É pladur em cima de paredes cheias de umidade e de casas que não foram minimamente reabilitadas. Portanto, um dia a gente vai descobrir que toda esta reabilitação não foi verdadeira. Mas este não é o problema. Nós não temos nada contra o turismo. Antes, pelo contrário. O que nos preocupa neste momento é que, ao contrário do que dizia há pouco, nós corremos o risco de começar a perder turismo. Porque as pessoas estão a ficar cansadas de uma cidade que já não tem graça, que é igual a todas, que tem as mesmas lojas que todas as outras cidades têm e que aquilo que tinha de bom não tem, ou está a perder. E, portanto, esta é a maior preocupação que temos que ter. E, evidentemente, que isso se faz não é espalhando o alojamento local para o resto da cidade. Não é gentrificando Campanhã que nós vamos resolver o problema da cidade em termos de turismo e daquilo que nos precisamos de conservar como se fosse, de facto, aquilo que alguém disse uma vez, a galinha dos ovos de ouro. E é preciso mesmo conservá-la, porque senão o turismo, por si só, acaba. E quando acabar o turismo... se for eleito, vai propor uma nova moratória ou não? Irei, até por um motivo muito simples. Ela foi recusada com base em argumentos que não são corretos. O Executivo tinha poderes para fazer esta moratória. Ainda que tivesse que mudar o PDM. O PDM, que eu saiba, não é nenhum livro sagrado. Aliás, o PDM devia ser revisitado, devia ser avaliado, devia ser monitorizado ao longo do tempo, coisa que não está a ser feita, e era suposto ter uma comissão para o fazer, que reúne muito poucas vezes e com muito pouco poder para fazer alguma influência. Portanto, era muito importante que se olhasse para o PDM à luz destes problemas, porque evidentemente ele foi aprovado em 2021, enfim, foi aprovado quando teve que ser, mas as coisas são tão dinâmicas que é incrível como é que não se quer abrir uma discussão sobre o PDM relativamente a estas mudanças que se pretendem. Relativamente à economia e esta monocultura do turismo de que eu falei em 2021 e continuo a insistir que está cada vez mais forte, ela tem outros problemas. O salário médio na cidade é dos mais baixos do país e ninguém diz isto. O salário médio no Porto é muito mais baixo que muitas outras cidades onde não era de esperar que assim fosse. Porquê? Porque esta economia é uma economia de precariedade. É uma economia que insiste em conservar as pessoas na pobreza. Muito bem. Miguel Couto Real, o turismo noturno intensificou ocorrências de policiais, agressões, levantando receios de insegurança, sobretudo na região do centro da cidade. O Chega promete mais ordem e polícia. Para além do policiamento, a minha questão é que medidas preventivas imediatas aplicará já em 2026 para reduzir exatamente estas incidências, caso seja eleito, claro. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos, cumprimentar o projeto, que é muito importante, ouvir as pessoas e dar a oportunidade de conhecer os autarcas e os 200 e tal autarcas deste país. Em relação ao turismo, já ouvimos aqui várias propostas que fazem sentido, ou seja, de alargar, de mais fiscalização, de um conjunto de coisas. Mas todas elas fazem parte da solução. Mas o mais importante é que quem governa tenha uma coisa clara, é que cidade é que quer ter. E só a partir do momento que sabe que cidade é que nós queremos ter é que podemos planear e tomar decisões. E o que aconteceu ao longo dos últimos anos é que isso não foi feito. Porque a cidade foi crescendo com a sua própria dinâmica e foi-se resolvendo os problemas que iam surgindo. E, portanto, mais do que isso, é importante ser assim. Que cidade queremos ter? E aí sim é que vamos dizer... Que cidade é que o Chega quer ter?
deixe-me continuar, que eu já lá chego. E queremos alargar a cidade, ou queremos alargar o centro da cidade até à Foz, faz sentido. Porque é que nós não levamos os turistas a saber que o Porto tem mar? E isso não é feito. E, portanto, muitas vezes nós estamos aqui a discutir, queremos alargar, queremos isto. Não, mas temos que pensar como é que a queremos ter. Primeiro vou responder à sua primeira pergunta, que é evidente que nós, depois de saber que cidade queremos ter, é que então temos de tomar decisões concretas sobre as questões da segurança. E o turismo é muito bom, só que nós vivemos a 2 ritmos. A cidade vive claramente a 2 ritmos. Cresce, temos mais turismo, mas ao mesmo tempo temos menos polícia, temos quadras a fechar e temos menos atenção ao Porto por parte do Governo Central. E, portanto, é evidente que a sensação e a percepção de insegurança tem que existir. Se nós crescemos de um lado e reduzimos do outro, não há milagres. E, portanto, isto é o verdadeiro problema. Portanto, temos que atacar, não vamos atacar a solução, que é o turismo crescer. É bom? Então vamos dizer o seguinte, a Polícia Municipal tem há 3 anos, está a aguardar há 3 anos uma promessa do Governo, de governos do PS e do PSD, que prometeram mais 100 polícias para a Polícia Municipal. 100 polícias esses que são para a patrulha. E têm carros, têm equipamentos e estão a aguardar. Porquê é que não vêm? Porquê é que não vêm? E essa é uma das causas da insegurança. Não são os turistas. O problema da insegurança é nós não termos policiamento. Miguel, já vamos analisar com pormenor a questão da segurança, porque propõe outras iniciativas nessa área. Vamos ouvir agora Nuno Cardoso. A visão dominante na política, não só local, mas também nacional, tem sido atrair investimento e turismo, mesmo sem grandes instrumentos fortes de regulação. Afirma querer um turismo equilibrado. Não detetei medidas concretas para essa contenção ou regulação do fluxo turístico, por isso lhe pergunto como é que garante que a sua visão de equilíbrio não resvala naquilo que até agora tem sido alguma falta de regulação e de gestão de fluxos turísticos. Muito obrigado também pelo convite. Louvar também o vosso projeto, um projeto democrático, verdadeiramente de serviço público, que devia, de facto, ser repetido em todos os órgãos de comunicação social. Portanto, num momento em que isto é uma festa da democracia, em que, efetivamente, o Porto é quase um exemplo, porque tem um conjunto muito grande e significativo de candidaturas independentes, todas devemos ser tratadas por igual e, portanto, louvar o projeto que vocês têm em mãos e todo ele em si, conta lá, penso que irá ter muito sucesso e parabéns. Obrigada. Em relação, portanto, à questão do turismo, o que nós queremos dizer de uma forma muito transparente é que o Porto tem que ser para os portuenses. No Porto, primeiro, o Porto é para os portuenses, em primeiro lugar. E, naturalmente, que o turismo é bem-vindo e foi importante no movimento de reabilitação da cidade. É bom que se diga que ela só foi possível após toda uma infraestruturação que foi feita um pouco atrás, nos anos 2000, 2001, em que... Mas o grande boom do turismo acontece nos últimos 10 anos. Mas porque nós tínhamos as infraestruturas feitas, nós estávamos preparados, nós fizemos acontecer uma gare de aeroporto como deve de ser, que foi uma luta que tivemos que travar, porque no Porto tudo é conquistado. Lisboa tem muita dificuldade de dar aquilo que o Porto necessita e que merece por direito. E, portanto, é tudo conquistado. Nós tivemos que lutar para ter uma grande gare de aeroporto, que, aliás, tem sido sempre classificada como... Peço desculpa por interrompê-lo, mas a pergunta tinha a ver... Propõe um sistema de equilíbrio. Como é que garante esse equilíbrio na atual circunstância? Mas, portanto, eu estava a dizer que foi bem-vindo, foi necessário ter as infraestruturas, ter a gare de aeroporto, ter o metro, que chegou primeiro, o nosso metro ao aeroporto, que o vosso metro em Lisboa, sendo o aeroporto de Lisboa no centro da cidade. Mas nós, portanto, conseguimos planear e conseguimos, portanto, estruturar a cidade para receber essa revolução que foi, de facto, a indústria aeronáutica. Mas, pelos vistos, não foi suficiente porque estamos onde estamos. Não, o problema é que não houve controle. Não houve controle e, neste momento, de facto, o impacto é terrível. Por isso é que eu comecei, para a minha intervenção, a dizer que o Porto, na Porto Primeiro, é para os portuenses. Mas o que é que quer dizer o Porto é para os portuenses? Não é também para os turistas? Não, é também para os turistas, mas, em primeiro lugar, estão os portuenses. E nós, efetivamente, temos freguesias completamente despovoadas. E, portanto, a partir do momento em que temos freguesias despovoadas, não temos mais essa alma. A alma do Porto tem a ver com as pessoas. Não é com o
granito, tem a ver com as pessoas. O resto é cenário. É um cenário bonito, mas aquilo que atrai os turistas ao Porto são as pessoas. E se nós expulsarmos as pessoas, eles só veem cenário. E como dizia o Sérgio bem, qualquer dia temos um problema, porque há uma desqualificação terrível na oferta que nós estamos a dar aos turistas. Eu vou à Praça da Ribeira e não me revejo naquela desorganização da Praça da Ribeira, acho horrível. Nós vemos os turistas caminharem em passeios de metro, em fila indiana. Quer dizer, a cidade, nos últimos 24 anos, não se adaptou. Peço só conclua, por favor. E, portanto, o que nós pretendemos é um turismo qualificado. Naturalmente que temos que apostar em hotéis de 4 e 5 estrelas e queremos é que o Porto seja porta de entrada para a região. Nós temos que trabalhar um produto turístico que venda não só ao Porto, mas que venda à região. Nós temos uma região interior fantástica, o Douro também é património da humanidade, o Minho é fantástico e, portanto, nós temos que aproveitar o Porto como líder da região e, portanto, fazer com que o turista, em vez de passar uma noite ou duas no Porto, passe uma semana na região. Está clara a sua posição. Obrigado. Vamos a outros temas. Vamos, eu sugiro agora entrarmos na questão da habitação, que vocês, de uma forma ou de outra, já tocaram ao de leve, porque não deixa de ser uma consequência natural também do excesso de turismo, ou talvez não. De facto, as rendas estão sempre a subir, é mesmo, o Conselho tem mesmo atingido níveis superiores à média nacional, que já de si não é muito simpática. Os preços de venda estão também cada vez mais elevados e é com esta realidade, este duro cenário, que jovens e famílias de baixa e média rendimento se têm que deparar todos os dias. Manuel Pizarro, começo por si. Proposta disponibilizar 5.000 habitações em regime de renda moderada. Eu fiquei logo entusiasmada. 5.000 é um número simpático. A questão é Como é que elas se fazem? Quando e com que dinheiro? Muito bem. Ora, é isso mesmo, porque o tema é, eu repito, há mesmo uma diferença de análise entre os vários candidatos e acho que isso é muito positivo para mas há quem dê mais, mas já lá vamos. Não, o tema é que eu não acho que haja mesmo turismo a mais. E acho que, aliás, a ideia de delimitar o turismo terá consequências muito danosas para a economia da cidade. Nós precisamos do emprego e dos recursos que o turismo dá para promover políticas que reabilitem a possibilidade de morar no Porto. Isso é essencial. Tem o número da receita. Quanto é que o município ganha com o turismo? Na taxa turística, 30 milhões de euros em 2025. Na taxa, mas a taxa é uma pequena parte de todo o que o turismo... É uma pequena parte do que a taxa deixa, do que o turismo deixa no Porto. O tema da habitação. A dimensão da crise explica-se... Acho que há muitos números que o podem explicar, há um que explica. Entre 2020 e 2024, o valor médio do arrendamento aumentou 72%. É um número absolutamente espantoso e que mostra que os jovens e as classes médias não têm qualquer possibilidade de continuar a morar no Porto ou de regressar ao Porto. Ora, onde é que está... 5.000 casas. Onde é que está? A questão essencial está. Onde é que está o problema? O problema está na ausência de oferta. Não vale a pena dizer que é verdade que há 20.000 fogos devolutos no Porto. É verdade que há 20.000 fogos devolutos no Porto, muitos dos quais precisam de reabilitação e nós também precisamos de uma estratégia para isso. Mas isso vai ser demorado no tempo. Então novas construções? Estas 5.000 casas são novas construções? São construções utilizando terrenos municipais ou do Estado, construídas na base de parcerias público-privadas ou de contratos com cooperativas de habitação. Como é que vai garantir que a renda dessas habitações é acessível para um jovem? Vou garantir porque as vou financiar. Eu vou abandonar o conceito de renda acessível, que até foi criado pelo governo do PS. Porque o conceito de renda acessível é renda pelo menos 20% abaixo da renda de mercado. Se a renda de mercado de um T2 é 1.250 euros, 20% menos é 1.000 euros. 1.000 euros é acessível para quem? Para quantos? Claro que não é acessível. E que por isso criei um novo conceito, renda moderada, eu até disse, à moda do Porto. Essa renda moderada quer dizer, um T2 custará 550 euros, um T1 custará 400 euros. Como é que eu vou remunerar isso? Eu vou remunerar isso porque vou receber o dinheiro das rendas. No conjunto do programa haverá cerca de 31 milhões de euros anuais de receita das rendas, apesar de tudo é dinheiro, e eu terei mais 30 milhões de euros para cobrir para que o projeto seja execuível nos primeiros 30 anos. Manuel, para quando? Para quando? Seja, para os anos deste mandato. Para os anos deste mandato. Em 4 anos tem 5.000 casas? Eu vou aproveitar cerca de 1.400 casas que já estão em projeto, 300 das quais estão em construção, e vou somar projetos e digo quais são os terrenos onde os vou fazer. E quando apresentei este programa, tinha ao meu lado as ordens profissionais dos arquitetos, dos engenheiros técnicos, as empresas de construção civil. Para a construção? Vou mesmo fazer um pacto com todo o setor. A ideia de pôr os locais em guerra com os turistas, os inquilinos em guerra com os senhorios, as pessoas que não têm acesso à habitação em guerra com os que têm muito dinheiro para comprar casas caras, é mesmo alimentar essas guerras que não se
resolve problema nenhum, não se arranja uma única casa. Nós precisamos de unir todo o setor e toda a cidade e nos mobilizarmos Muito bem, vamos ouvir para que outras os jovens e as perspectivas. classes médias tenham direito a morar no Porto ou a regressar ao Porto. Pedro, já no seu caso, daquilo que eu pude ler na apresentação da sua candidatura, falava que criar habitação digna a preços acessíveis para os jovens e que quer reduzir as dimensões de alguns bairros sociais. Certo? O que é que isto significa, reduzir uma dimensão de um bairro social? É tirar de lá algumas pessoas e pô-las no outro lado? Não é isso. Eu já explico. Mas o primeiro ponto que eu acho que é importante sobre esta matéria da habitação é que julgo que a população do Porto já tem provado ao longo dos anos que gosta que nós sejamos, quando nos apresentamos a eleições, sejamos realistas, sejamos sérios, rigorosos naquilo que propomos. E é muito fácil nós lançarmos números, não é? Dizermos os 5 mil é muito simpático, julgo que há quem diga 6 mil, há um candidato que julgo que já desistiu que prometia 10 mil, portanto podemos entrar aqui num concurso, não é? É fácil lançar esses números para o ar. Eu de facto não optei por esse caminho, aquilo que me parece que é uma política de habitação séria na cidade do Porto, é nós olharmos para quem realmente precisa de apoio público no acesso à habitação. E como foi dito, e o diagnóstico aqui, eu estou 100% de acordo com o que foi dito pelo candidato do Partido Socialista, hoje em dia há de facto uma discrepância que é inaceitável, é insuportável, entre aquilo que é o preço das habitações, seja para compra, seja para renda, e aquilo que é o rendimento das pessoas, das famílias. Não é? E, portanto, tem que haver uma política pública de habitação, caso contrário, nós vamos ter um problema complicado e uma crise, de facto, que é visível e notória, que pode ter consequências muito complicadas e que nós queremos evitar a todo o custo. Portanto, tem que haver na prática, o que é que pretende fazer? Pretendo que os apoios sejam direcionados para aquelas famílias do Porto que, porque têm jovens que se querem emancipar, têm jovens casais que querem alargar a sua família legitimamente, jovens que querem trabalhar no Porto e ficar no Porto e, portanto, não querem ser, em certo sentido, expulsos da cidade. Para esses nós temos de ter uma resposta que, de facto, permita, com financiamento público, nesses casos, que esses jovens possam ficar no Porto, possam residir no Porto. E possam, assim, também contribuir para a economia local. Portanto, rendas acessíveis para jovens. Exatamente. Há um programa já a ser desenvolvido pela Câmara Municipal, chama-se Porto com Sentido, que tem que ser recalibrado. Ele já foi testado e não funcionou muito bem, mas isso serve-nos como laboratório para agora podermos melhorar. E, dessa maneira, gerarmos a oferta suficiente para este núcleo de pessoas. E quanto aos bairros sociais? Deixe-me só terminar quanto a isto. Sim. Por exemplo, mais 5 mil, ou 6 mil, ou 10 mil casas, isso implica mais 15 mil, 20 mil, 25, 30 mil pessoas na cidade do Porto. Nós não temos condições para ter uma cidade com qualidade de vida que, de repente, vai importar mais essas pessoas à custa do financiamento dos portugueses. Então, quer pôr essas pessoas aonde? Essas pessoas... Vão viver para onde? Eu não estou a expulsar ninguém, eu não quero atrair mais pessoas para o Porto. Nós, hoje em dia, já temos confusão, caos às vezes, trânsito, poluição em excesso. Nós precisamos de espaços verdes, passeios mais largos, jardins públicos, precisamos de qualidade de vida para os portuenses. Não precisamos de repente, trazer para o Porto os problemas de habitação de todo o país. Então, um jovem que vive no concelho com a sua família, não consegue sair de casa porque não tem dinheiro para pagar uma renda, o que vai dizer aos pais é: vou viver para outro concelho porque eu aqui não vou conseguir. Para esses há uma resposta. E para esses há uma resposta. Mas, por exemplo, aquilo que estamos a fazer para esses, nós temos, como foi dito, aquilo que é o nosso compromisso é: vamos continuar aquilo que é um plano, mas tem que construir, que é o plano municipal. Ou reabilitar. Reabilitar preferencialmente. É esse o caminho. Mas o caminho, aquilo que temos, nós atualmente já temos 400 casas em pipeline, em 5 anos. Temos projetos a ser feitos que vão quadruplicar este valor. E, portanto, vamos ter oferta de casas para essas pessoas. Para esses jovens vai haver solução, não tenha dúvidas. Não temos é de repente, pronto, porque estamos numa campanha eleitoral, tirar uns números para o ar só para ser mais simpático, então, porque isso trazia um problema, se fosse realista, isso traria um problema gigantesco para a cidade. Não? Vamos a outros números então, Filipe. Mas eu não falei dos bairros sociais, depois se pois tiver não, mas se tivermos a oportunidade desenvolvemos. Estou a tentar controlar o tempo de cada um de vocês para podermos abordar todas as temáticas. Filipe, já que estamos a falar de números, 2.000 casas de renda acessível para estimular o setor cooperativo. Muito bem. Eu acho que, acima de tudo, então, temos desculpe, que... A minha questão Sim. é: em que terrenos é que vai fazer isto e com que orçamento? Nós temos que... A primeira coisa... O número abaixo do seu, atenção, 5 mil, 2 Os mil... terrenos é fácil. Não precisamos discutir números. Não precisam discutir números. Eu acho que, acima de tudo... Também acho que não, e o assunto é bastante sério. Eu acho Eu que... expliquei como é que se paga. Com o dinheiro dos outros, eu também explico. Diga, Filipe, vamos ouvir agora. Queria deixar bem claro, a nossa proposta é muito simples. Primeiro, falar a verdade com os portuenses. Hoje nós assistimos a uma oferta, parece um concurso de quem faz mais casas ou quem financia mais casas. A primeira coisa é que, sendo Presidente da Câmara, como acredito que serei a partir de 12 de outubro, eu nunca porei em causa as contas certas da Câmara Municipal do Porto.
Também nunca porém em atualmente é causa. Vice-Presidente da Câmara. Nunca Já tem porém a causa, responsabilidades, e ao não longo é? destes 12 anos, se há coisa que nós temos conseguido gerir e melhorar é a saúde financeira da Câmara Municipal, que nos permite uma coisa muito simples, que é não viver na dependência de Lisboa e de mão estendida em relação a Lisboa. E isto eu não abdicarei. Lisboa está a falar do Governo. Do Governo. E, claramente, quando nós começamos a prometer e a fazer promessas, muitas delas irrealistas, para 4 anos, nós estamos a pôr em causa alguma dessa parte. A segunda parte que eu quero tornar muito claro para os portuenses é que não reduzirei uma única casa de habitação social. Comigo não haverá redução daquilo que são os 13% de população que vive na habitação social e aumentarei em alguns pontos, que é o que nós temos planeado. Quanto ao número, e é muito importante nós termos esta noção, a nossa política tem, e ao longo destes últimos anos, tem sido para as pessoas que cá vivem terem condições de continuar cá a viver e para os jovens também encontrarem Então possibilidades. estas 2.000 casas são novas casas ou é já de um projeto que está em desenvolvimento? Quem trouxer para cima da mesa a ideia que o setor público vai resolver o problema da habitação está a mentir aos portugueses. Não vai resolver. Nós temos dinheiro público aplicado, são as tais 1.400 casas que estão planeadas, têm projetos, estão algumas em construção e que em 4 anos estarão disponíveis para as pessoas, porque nós estamos a candidatar-nos a ser Presidentes de Câmara em 4 anos, não é para daqui a 10 anos. Até essa chão. E nós achamos que podemos alargar até às 2.000, daí o número das 2.000. Mas são para fazer, não são irrealistas. A segunda parte é que nós temos que convidar, para terminar muito rapidamente, o Porto, ao longo destes últimos 12 anos, tem sido precursor, e essa é a parte que o movimento independente é de facto diferente. Porque nós, sem amarras partidárias, estivemos sempre a inovar. O Porto Solidário são 20 milhões de euros investidos nos últimos anos, apoiou-se mais 7.000 famílias, neste momento são 1.000 famílias que têm um complemento... Mas é preciso mais, não é? Não. Sabe que estas 1.000 famílias, ao serem apoiadas, não estão à procura de casa noutro sítio, porque estão a viver na sua própria casa, porque tiveram alguma dificuldade económica e nós estamos a ajudá-las durante um ano a conseguir manter-se na sua própria casa. Portanto, são 1.000 famílias que não estão à procura de casa noutro sítio, estão a viver no Porto e não saíram do Porto. Tivemos também o Porto Consentido, foi por nós iniciado e hoje temos muitas casas disponíveis e famílias a viver, temos mais de 400 famílias. E por último, construir para arrendar. Somos pioneiros, 2 projetos já lançados, temos 400 habitações neste momento já contratadas para construir. Portanto, nós temos de trazer o setor privado e nós com o setor público para construir as tais casas. Eu só assumo aquilo que é da minha responsabilidade, daí as 1.400 a 2.000 para fazer em 2 anos. Muito bem. Miguel Corte Real, defende o alargamento da renda apoiada à classe média do Porto, canalizando a receita da taxa turística. Diz que a habitação pública que existe neste momento é suficiente e defende a retirada de imóveis a criminosos como traficantes de droga. Acho que defendeu e toda a gente. Agora, começando pelo princípio... Não, mas eu não te fiz ainda a pergunta, Miguel. Não. Se me permite. Está bem, fazer uma pausa. Um alegado criminoso. Portanto, o que defende é que um criminoso, uma pessoa condenada pela justiça, e se tem apoio social a uma casa municipal, deve perder essa casa. E a minha pergunta é, se esse criminoso, ou alegado criminoso, tiver família, o que é que faz a família do alegado criminoso? Ok. É só um exemplo prático. É uma pergunta, e vamos lá, vamos responder. Mas começando sobre o tema da habitação. Como disse bem, nós não vamos entrar aqui no leilão das casas, porque não é sério, ou seja, nós precisamos de construir, mas a cidade, há muita gente com vontade de construir na cidade, e portanto o papel da Câmara é encontrar parceiros para construir, e nós temos hoje um conjunto de terrenos municipais, terrenos que são propriedade do município do Porto, que estão vazios. Estão prontos para se começar a construir e não se começa a construir. E, portanto, a primeira medida é muito simples, é dizer, meus senhores, aqui podem-se construir casas, aqui podem morar pessoas. Portanto, depois é preciso encontrar parceiros, nos privados, cooperativas, criar novas formas de habitação. E aqui a Câmara não tem que investir, não tem que ser o papel da Câmara estar a investir na construção. Isso. E, portanto, temos que encontrar formas de o fazer. As cooperativas, que é um modelo que está e começou já a ser recuperado, é um modelo muito interessante. Sim, incentivos a essas cooperativas. Repara, um incentivo é dizer... Um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um terreno, por exemplo, em Campanhã, no Montabella, e é um terreno municipal. E porquê é que nós não desafiamos um conjunto de pessoas a criar uma cooperativa de portuenses, de pessoas que morem no Porto, a criar uma cooperativa e a construir ali? O incentivo que a cidade está a dar é estar a fazer esta cedência do terreno durante um período para as pessoas poderem fazer construir e terem direito à habitação para poder viver. Porque nós precisamos é de criar habitação para quem é do Porto. Nós, quando falamos em criar mais 5.000 casas, 2.000 casas ou 10.000 casas, nós estamos a criar para o Porto ou para quem quer morar para o Porto. Porque não tem que ser os portuenses a financiar as casas de quem quer viver para o Porto. Portanto, nós temos que, em primeiro lugar, focar, olhar para os recursos que temos. Se temos terrenos disponíveis, temos que então pegar neles e dizer vamos construir aqui, mas temos que reforçar
porque o problema é grave e as medidas têm que ser urgentes. E, portanto, temos que reforçar verbas no Porto Solidário e atuar de uma forma direta. O Filipe Araújo estava aqui a dizer, e bem, que aquelas 1000 pessoas que são apoiadas pelo projeto não estão no mercado à procura de casa porque estão em sua casa e estão a ser apoiadas, porque estão numa situação de emergência e, portanto, não precisamos de encontrar uma solução definitiva para elas, lhes oferecer uma casa num bairro municipal. Não, temos que lhe dar apoio num período transitório. E já agora respondo à pergunta que a minha colega fez. Mas se me interromper, eu só queria deixar terminar este ponto e depois íamos lá. Eu não me esqueci mais interrompido. Mas obrigada. Mas eu sei que está ansioso pela resposta, mas eu tenho que terminar a primeira pergunta. Sabe uma coisa? É mais curiosa, no meu caso, não é ansiedade, é mais curiosidade. Não, mas eu tenho que ser regrado e tenho que ir respondendo às perguntas. Então, por favor, para terminar, Miguel. Nós queremos apoiar as pessoas que estão numa real necessidade e, portanto, o apoio tem que ser provisório. Portanto, é este o nosso conceito. Portanto, nós temos 13% de habitação municipal. Acham que faz sentido. Aqui não concordo também com o que o Filipe diz. Eu espero que tenhamos menos. Porque a perspectiva é gerar a riqueza e não é fomentar Miguel, a pobreza. A família do criminoso ou alegado criminoso, essa o que é que também, vai fazer? muito diretamente, um criminoso não pode estar... Nós não podemos ter exemplos, como aconteceram no Porto, de um criminoso que vai para a prisão e a casa fica vazia à espera que ele regresse. São casos pontuais. Não são, mas é um caso pontual que me está a falar. Agora, um caso de uma família, de um criminoso, a família não deve perder a casa. Não será despejado. A família não deve perder a casa, porque a família não é criminosa. Muito bem, já deixou claro. Claro, mas acho que a resposta também é simples. Diana, a Diana defende a habitação pública efetivamente acessível, a expressão é sua, sem limitações à especulação do mercado imobiliário. Como pretende terminar esta especulação do mercado imobiliário? Uma iniciativa prática que seja um exemplo para combater essa especulação? Desde logo no reforço da construção da habitação pública, ou seja, a construção da habitação pública, a existência de mais fogos no âmbito da própria renda apoiada, é também ela um elemento que vai travando a especulação imobiliária. Aquele elemento que falava há pouco da não atribuição de mais licenciamento de alojamento local, que é também um elemento que fomenta a especulação imobiliária, ajuda efetivamente a travar essa especulação imobiliária. Mas, considerando até o tema, respondi diretamente, vou só contextualizar aqui mais alguns elementos que penso que são importantes. Nós, quando falamos de habitação, falamos de um direito constitucional. E falamos de um direito na garantia da dignidade de vida de cada um e da sua família. Falamos, no nosso entendimento, não encaramos isto como um negócio, e encarando como um direito, entendemos até que, de um ponto de vista de responsabilidade fundamental, o Estado Central tem aqui também responsabilidades a assumir na garantia deste direito e da sua universalidade. O que fazer para limitar essa especulação? Neste âmbito do incentivo à construção de habitação pública, nós também apresentamos propostas e temos como propostas a construção e a reabilitação até de edifícios públicos que existem no Porto. Tem um número? Quantos edifícios é que a CDU propõe reabilitar? Não avanço com números de edifícios. Estamos a falar de milhares de casas devolutas no Conselho. Sim, nós temos um problema, estamos a falar de 20 mil, grosso modo, não é? Também, sim. Mas nós temos um problema de habitação que, pela sua gravidade e pela sua profundidade, não é resolúvel num espaço de tempo imediato. E por isso nós temos que atuar naquelas que são as situações de emergência, respondendo naturalmente e, simultaneamente, não adiando mais, alterar estruturalmente um conjunto de situações, nomeadamente no que eu já referi. Mas juntando aqui a questão da cooperação com as associações de moradores e com o movimento cooperativo não especulativo. E eu tenho que colocar... Peço desculpa, mas tenho mesmo que colocar isto porque é importante fazer esta separação. As associações de moradores e o movimento cooperativo, historicamente na cidade do Porto, em diferentes momentos, deram um contributo muito valioso na superação das dificuldades no acesso à habitação. E estabelecer também apoios a este tipo de estruturas é determinante para que possamos contribuir para garantir o acesso à habitação, mas já agora deixe-me introduzir um outro elemento que se calhar não conseguimos discutir tão a fundo, mas também a garantia da habitação digna, porque há gente a morar no Porto que está em condições de profunda indignidade e isso também tem que ter uma resposta da parte do município. E no mercado do imobiliário, Nuno Cardoso apresenta então um projeto que, se me permite, ambicioso, criar 6.000 habitações, 35.000 postos de trabalho com a criação de uma zona económica especial, Parque Ramalte. Quando é que vai arranjar dinheiro para isto?
Portanto, estamos a falar de outro setor. Durante quantos anos? Estamos a falar, efetivamente, daquilo que mais importa à cidade, que é de uma nova economia para a cidade. A cidade está esvaziada, a cidade do Porto teve um peso muito forte na banca, portanto, quase todos os bancos nasceram na cidade do Porto, teve um peso também muito grande com as seguradoras e tudo isso se esfumou. E, portanto, há um vazio em termos económicos, a cidade precisa de um novo perfil económico que não seja só o turismo. E, portanto, essa proposta é exatamente transformar, trazer inovação e tecnologia. É um grande projeto de regeneração urbana, que aliás é o único projeto a sério que há nesta candidatura toda, em candidaturas não vejo nenhum projeto urbano a sério, é a proposta única, portanto, que é pegar num terreno que está urbanizado, mas que está desqualificado, ou seja, cumpre uma função secundária na cidade, porque basicamente são automóveis, oficinas, stands, e nós queremos qualificar essas zonas. São importantes, mas são secundárias. Nós podemos valorizar... Sabe qual é que é a minha questão, se me permite? Sim. A minha questão é, o meu filho vai poder um dia comprar uma destas 6.000 casas? Claro, ou seja, claro, porque como é que vai controlar o acesso a compra e a renda ou a compra dessas casas? É acessível para uma família de classe média ou até de classe baixa? Ou não? Podíamos fazer um programa só sobre a ZEP Parque Ramal. Acredito que sim. Porque há muito para explicar e é, de facto, transformador. É a utopia que nós trazemos. Em 1990, o PS, através de Fernando Gomes, ganhou a Câmara com uma utopia que era o metro do Porto. E eu consegui conquistar o metro do Porto ao fim de 3 anos. E era muito mais complicado o metro do Porto nessa ocasião, era muito mais utópico que isto. Isto é muito fácil, digo-lhe já. Muito fácil fazermos a zona económica especial de Parque Ramalde, que vai transformar profundamente a economia da cidade e o panorama arquitetónico da cidade. A questão, nós só queremos habitação a custos controlados aí, porque isso é tudo um acréscimo de capacidade construtiva que vamos fornecer aos proprietários e só fornecemos se for para a habitação a custos controlados. Mas, quer dizer, o nosso programa da Porto Primeiro para a habitação é muito mais vasto. Isto é para quando? 6.000 casas? Isso é um processo longo. Mas a minha prioridade, ao contrário do Manuel Pizarro, que tem as prioridades invertidas, porque de facto não tem a noção do que é a realidade, o que é necessário é pegarmos nas 20.000 casas que estão devolutas. Isso é muito mais rápido pôr no mercado do que construir. Quer dizer, é porque nunca construíste nenhumas. Talvez umas operações que tu faças. Isso não é falso. Isso é mesmo uma falsificação de factos. Eu já fui Presidente da Câmara. Isso só existe graças ao Engenheiro Cardoso. Um de cada vez e assim ouvimos os dois. Sim, era melhor, não é? Mas o Manuel Pizarro tem essa mania de interromper as pessoas. Portanto, eu já fui Presidente da Câmara. Então é mais fácil em 2 anos fiz 1.000 casas e construí as últimas cooperativas, apoiei as últimas cooperativas. E eu agora fico muito entusiasmado de ver que todos os meus colegas já falam em cooperativas de habitação. Eu já falo há 9 anos e trabalho com a FENACH há 9 anos a ir a reuniões com os vários ministros do país, com o Pedro Nuno Santos, com a Marina, com o Diogo Luz, a dizer-lhes, meus caros, é preciso um programa de apoio às cooperativas de habitação. E é isso que nós vamos fazer no Porto. Nós vamos fazer uma grande cooperativa de habitação pública para ser a incubadora de todas as outras cooperativas. Sérgio, para si, o caminho passa pelo aumento da habitação pública e programas de arrendamento acessível. Estamos a falar de um aumento em quanto esta habitação pública, na sua perspectiva? Nós estamos a falar de um aumento, no nosso caso, previsto não até ao final deste mandato, mas até 2030, portanto um pouquinho mais 2030, disse. Certo. Num aumento de... E agora vou fazer uma correção que tenho que fazer em todos os debates. Nós não temos, Miguel, 13% de habitação pública. Nós temos 10%, aliás, 9,4% de habitação pública que afeta, ou melhor, representa 13%, aliás, como o Filipe disse, da população. Então... eu sei que está a gente dizer que temos 13 de habitação, mas não temos. Portanto, o ponto de partida é 10, para começar. Muito bem. E nós propomos subir até 15%. Isto significará, números redondos, 7.000 casas, 7.000 fogos. Isso significa ter um impacto financeiro? Com o dinheiro que tem. Posso? Claro. E se me permite, Miguel, eu faço as perguntas. Obrigada. O impacto financeiro... Eu quero dizer 2 coisas antes disto, antes ainda das contas. A primeira questão é que há aqui propostas, e a de Manuel Pizarro é uma delas, que não nos traz absolutamente nada de novo. Aquilo que nos está a propor,
ainda que eu tenha, possa ter percebido mal, é exatamente aquilo que Rui Moreira tentou no Monte da Bela e no Monte Pedral. Exatamente a mesma coisa. Parcerias público-privadas que não resultaram, ficaram concursos vazios. Se já tem as empresas selecionadas e tem tudo oferecido, bom, enfim, isso quer dizer que os concursos públicos deixaram de existir, vamos manter o também foco, é grave. mantendo o foco, a questão é, nós temos estes como é que vai financiar esse temos aumento? estes dois terrenos. Sabe qual é o rendimento da Câmara em IMI? Em média por ano? Diga-me, 100 por milhões favor. de euros. 100 milhões. Certo. Ok? E IMI é um pouco menos de 45 milhões, peço-me Este ano pouco sim. menos de 45 Este ano milhões. sim. Este ano sim. Ou seja, o IMI, cerca Faça as de 45 contas aos milhões. 4 anos. Faça as contas aos 4 4 anos. anos até é muito mais 100 milhões. Não, estou a dizer, faça as 45 contas vezes aos 4. 4 anos e veja quanto é que dá em média. Bom, portanto, a questão Até é, pegar a nessa prioridade, receita? se estas pessoas todas que estão aqui chegaram agora hoje e acham que a habitação é uma prioridade, há aqui outras pessoas que já tinham essa prioridade há muito tempo. Em 2021, em 2017, em 2013. Hoje é uma prioridade para toda a gente. Pois bem, então vamos lá. E a questão é, se é prioridade, então os recursos da Câmara, financeiros e até a capacidade de endividamento da Câmara tem que ser posta ao favor deste investimento. Para esse aumento de 5% que propõe. Certo. Menos coisa 5%. Mas deixa-me dizer outra coisa. Mais em relação coisa, a menos isto. coisa. Não, Sim. é porque isto não é só construção também. O Monte da Bela, mais o Monte Pedral, se a Câmara não tivesse insistido na questão das parcerias público-privadas, podíamos já ter ali mais 5 mil casas. Mas isto não é suficiente. Porque Para nós temos um terminar, problema. a última Nós temos ideia, uma lista de Sérgio. espera de habitação pública, acho que tem que ter o mesmo tempo que os outros, não? A habitação pública, temos uma lista de espera de 1000 pessoas em permanência. A Câmara deu uma casa por dia, neste mandato de 4 anos, praticamente, números da Câmara, deu uma casa por dia às pessoas. E continua a lista de espera em 1000 pessoas. Portanto, façam as contas e vejam as necessidades que temos, para não falar da qualidade e das pessoas que Muito estão nesta bem. lista de espera. Portanto, devolutos. É preciso pôr uma força enorme. É difícil, eu não estou a dizer que é fácil, nunca o disse. É muito difícil, é um processo complicadíssimo e que está mais complicado hoje. Mas não estava há 20 anos e não fizemos nada. É preciso fazer um Para esforço terminar, enorme Sérgio, de e o tempo investir está nos devolutos. equilibradíssimo. São Está bem? 20.270. 5 mil vierem para a Câmara. Vamos até à mobilidade, com toda a velocidade. Que é um tema... É difícil. Vai ser devagarinho, provavelmente, sim. Que é um tema, obviamente, que preocupa todos aqueles que vivem no Conselho. Filipe Araújo, o senhor promete pôr o Metrobus rapidamente a circular, é esse o slogan. O Metrobus Boa Vista Império já acumula atrasos, como se sabe melhor do que eu, superiores a 9 meses. A STCP emitiu um parecer técnico por considerar inviável a manobra de inversão em contramão prevista no traçado da Boa Vista, por questões de segurança e operacionalidade. Para além disso, faltam ainda autocarros da nova geração, formação de motoristas, ajustes de traçado, enfim, há algumas limitações. A minha questão é como é que pode garantir aos portuenses que esta não é uma falsa expectativa que está a criar quando os entraves técnicos e logísticos podem empurrar isto ainda muito mais para a frente? Deixe-me corrigir que eu não disse que ia pôr o Metrobus a funcionar, até porque ele está dependente de uma única decisão que se chama Ministro das Infraestruturas de Portugal. As vossas propostas pôr o Metrobus rapidamente a circular. A Certo. frase é essa. Rapidamente a circular significa exigir ao Ministro das Infraestruturas São de Portugal... coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma coisa é mas ser rápido a pedir medidas, outra coisa é rápido a executar. Nós hoje vivemos numa situação absolutamente inacreditável, que é ter uma obra que terminou há mais de um ano. Eu relembro que a Metro do Porto dizia o ano passado que as crianças iam, por exemplo, iniciar o período escolar com o Metrobus a funcionar e hoje, setembro, época escolar iniciada, ainda não temos um único autocarro a circular no Metrobus. Concorda comigo que não é possível pôr o Metrobus a funcionar rapidamente? Não, mas eu vou responder-lhe. Há poucas semanas atrás, tivemos o presidente da Metro a dizer que os autocarros já estavam cá no Porto. Ora, se os autocarros estão cá no Porto, aquilo que eu pedi que fosse explicado ao presidente da Metro, mas neste caso ao Ministro das Infraestruturas de Portugal, é por que razão é que ainda os portuenses aguardam pelos autocarros e do Metrobus a funcionar. Isto é absolutamente inadmissível. Qual foi a razão? Não há razão, eu não tenho nenhuma explicação até ao momento sobre isso. Mas o mais importante no meio disto é que nós temos um projeto que de facto está atrasado e que nós temos pessoas que todos os dias... Primeiro tivemos pessoas que sofreram com a obra, que a obra foi feita sem respeito pelos portuenses e pelos comerciantes. E hoje temos uma obra feita que não tem um destino, que não tem utilização. Isto é absolutamente inadmissível neste país, desculpe, e por isso eu aí sou claro, exigir rapidamente que comece a operar.
O Porto, em termos de mobilidade, tem, de facto, hoje, vários problemas. Centremos neste. Não, mas o Metrobus é muito claro. Eu aí só tenho uma resposta para dar. Estou como aos portuenses. Já estou saturado de falar do Metrobus. Sabe o que é que eu quero? Que o Metrobus comece a funcionar. E que ponham o Metrobus a funcionar. Que todos os candidatos aqui presentes querem. Não, porque estava... Já vamos a isso. Estava a colocar essa questão. E depois do investimento feito, e depois de termos uma capacidade de ter um transporte fiável, que uma pessoa apanhe numa estação e saiba quantos minutos demora a chegar ao seu destino, ou seja, muito semelhante àquilo que é a utilização do metro, nós só temos é que exigir que ele comece a funcionar rapidamente. Isso é a única coisa que eu exijo. Muito bem. Manuel Pizarro, gostaria de que me explicasse um bocado o que é que significa o seu slogan de que vai resolver a VCI e como o vai fazer, porque a promessa é politicamente atraente, claro que sim, mas a VCI, sendo o eixo rodoviário mais congestionado do Porto, é uma infraestrutura nacional sob a tutela das infraestruturas de Portugal, logo não camarária. A Câmara não tem competência legal, por exemplo, para alargar faixas, construir nós ou alterar o traçado. Pode, sim, negociar. O Plano Diretor Municipal define que o objetivo é reduzir o tráfego automóvel de atravessamento, não aumentar a capacidade rodoviária, portanto, iria também contra o Plano Ferroviário Nacional. Mas a minha questão é como é que resolve esta questão da VCI com tantas limitações e entraves operacionais que a própria Câmara tem? Está a ver, Paulo, no caso da habitação a custos moderados, eu tenho a certeza que o meu plano permite fazer as 5.000 casas num mandato. E tenho a certeza que elas se financiam porque a utilização das parcerias público-privadas visa precisamente que elas sejam financiadas em 30 anos. E como todos sabem, a duração de uma casa construída hoje é muito superior a 30 anos. Portanto, essa operação não tem nenhum risco financeiro para o orçamento da Câmara e é mesmo uma operação necessária e de emergência. As pessoas não têm hoje onde morar, os jovens não conseguem alugar uma casa no Porto e muitos dos filhos e dos netos dos portuenses foram obrigados a sair da cidade e não têm outro desejo, eles e as suas famílias, que não seja que eles possam voltar. Ao contrário, a VCI não é possível de resolver em 4 anos. Não há nenhuma solução milagrosa para a VCI, porque o que nós precisamos na VCI é ter um objetivo estratégico. O objetivo estratégico, devolver à VCI a natureza de uma avenida urbana. Uma avenida urbana onde se circula mais devagar, porque mais devagar vai-se mais depressa. Mais devagar, por exemplo, diminui-se-á o número absurdo de acidentes que há na VCI. 500 acidentes por ano só no segmento do Porto da VCI. E este conjunto de medidas demoram mais tempo a serem implementadas, até porque muitas delas, como chamou a atenção e bem, têm que ser negociadas com o Governo Central. E a partir do Porto, negociadas com o Governo Central, costuma ser guerreadas ou exigidas ao Governo Central. Olha, a primeira delas... Mas, portanto, vai propor mais medidas de gestão de tráfego e não tanto obras na VCI? Dos dois tipos. Há 2 medidas de gestão de tráfego urgentes. Já deviam ter sido assumidas pelo Governo do PS, não foram. Já deviam ter sido assumidas pelo atual Governo, não foram. Eu espero que sejam assumidas rapidamente. É preciso acabar com a portagem na CREP para as viaturas pesadas. Isso terá um impacto de cerca de 1% do trânsito da VCI, com um maior espaço físico, é 1% do trânsito, mas os caminhões ocupam, cada caminhão, o espaço de 3 ou 4 carros, portanto terá impacto. E mais importante ainda, acabar com as portagens periféricas do Porto. Eu explico. Todas as circulações de grande dimensão nesta área são circulações de qualquer município para o Porto. De Gaia para o Porto, de Gondomar para o Porto, há uma exceção de uma circulação de grande dimensão que é periférica. Maia, Matosinhos, tem uma enorme circulação. Pois as pessoas, se vierem de Matosinhos ao Porto, à VCI, e voltarem à Maia, não pagam portagem. Se forem diretas de Matosinhos para a Maia, pagam portagem. Claro que os grandes operadores... Põe-se a abolir as portagens? Essas portagens é obrigatório que o Isso Governo... não tem implicação no trânsito, ou seja, vai aumentar o tráfego? Não, vai diminuir o tráfego na VCI em cerca de 10%, de acordo com o estudo da Faculdade de Engenharia. Estas 2 medidas agregadas, retirada das portagens da CREP, retirada das portagens periféricas, devo dizer que essas são mesmo, do ponto de vista do trânsito, são portagens estúpidas. Porque portajar a circulação periférica ao Porto, e não havendo portagens de entrada da cidade, que eu aliás não defendo, significa mesmo uma medida que encoraja a que se venha à cidade para se ir de Matosinhos para a Maia. Ora, essa redução de tráfego será a primeira medida... Já teve contatos com as autoridades competentes para propor exatamente essa gratuitidade? Qual foi a reação? Eu ainda não sou o Presidente da Câmara Municipal do Porto. Mas está a planear isso para o futuro? Sim, mandei uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro. Durante o mês de agosto, mandei uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro que me respondeu muito educadamente, dizendo que remeteu a carta ao Sr. Ministro das Infraestruturas. A minha proposta é, aliás, simples. É que se consagre no Orçamento de Estado para 2026
a abolição das portagens aos pesados na CREP e a abolição das portagens periféricas das circulações entre municípios periféricos ao Porto. É a minha proposta. Veremos agora se quem tem o poder de decidir se atende a esta medida ou não, porque este é o primeiro passo para o que vem a seguir. O que vem a seguir é limitar a velocidade na VCI. Se a VCI é uma via urbana, deve-se andar à velocidade em que se anda numa cidade, 50 km/h. Vantagens, diminui os acidentes e diminui os acidentes, vai aumentar a velocidade média. Vantagem adicional, permite encurtar os corredores. É mesmo aí que eu quero ganhar o espaço na VCI, para que na VCI se possa paulatinamente ir construindo passeios, ir construindo outras vias, porque o facto da VCI ter sido construída, ela hoje a circulação é 80 km/h, mas ela continua construída no perfil da autoestrada. Quando ela foi inaugurada, tinha perfil da autoestrada. As vias são muito mais largas. Resolve o problema da VCI, baixando a velocidade de circulação e acabando com as portagens, é isso? Isso, nas portagens periféricas. Paulo, a VCI não se resolve em 4 anos. A VCI exige um vasto conjunto de medidas que demora muito mais tempo a resolver. A habitação moderada para os cidadãos de Porto, sim, melhor muito em 4 anos. Pedro Duarte, a gratuitidade total para residentes em metro, STCP, metrobus, comboios suburbanos e transportes fluviais é uma ideia defendida. Pode ser muito atraente do ponto de vista eleitoral, mas a sustentabilidade financeira pode ser duvidosa e ajude-me nesta reflexão, já que depende de várias entidades externas, depende dos fundos europeus, da taxa turística, da dependência institucional e até riscos de sobrecarga da rede. A estimativa que existe, e não sei, acho que até vindo da sua candidatura, é de 25 milhões por ano. Não está, no entanto, que eu saiba, sustentado em nenhum estudo público detalhado e pode, aliás, aumentar bastante se a procura crescer com a gratuitidade. E se, no final deste projeto todo, o custo real for muito superior, corta noutros serviços da Câmara ou aumenta impostos para manter esta promessa? Porque esta promessa tem custos variáveis que não pode controlar. Certo, mas temos uma estimativa que é colocado no cenário, se quisermos, mais otimista, no sentido de haver uma fortíssima adesão aos transportes públicos. Não é? E é por isso que chegamos a esse número. Mas se me permitir, eu já vou a essa proposta, mas se me pedir um pequeno comentário sobre o que já dissemos sobre este tema, porque acho que é interessante do ponto de vista do debate público e de percebermos algumas diferenças entre as candidaturas, nomeadamente de uma visão socialista e de uma visão que, de facto, tem outro tipo de abertura e, vão perdoar, outro tipo de rigor na apresentação de propostas. A visão socialista continua a ser aquela do delírio do Metrobus, por exemplo. Não gaste o seu tempo a falar de uma visão que não é sua. Eu pedi-lhe a sua visão sobre este caso em concreto. Isso é que vai ser mais difícil. Eu admito que sim, mas se nós não pudermos confrontar aquilo que eu acabei de ouvir... Então proponho confronte no final de me responder à pergunta. Pode ser? Então posso começar pelos transportes públicos gratuitos. Estamos de acordo. Eu diria que a nossa proposta prevê o seguinte, que se houver um aumento, eu diria, exponencial de adesão aos transportes públicos, e, portanto, se as pessoas deixarem o carro para andar em transportes públicos e o aumento for de 50%, nós, no período de 4 anos, vai custar, por ano, 25 milhões, cerca de 25 milhões. E podemos financiar isso através do aumento da taxa turística. Segunda via, e só estou a referir-me ao aumento, portanto, não é a receita da taxa turística, porque, como vimos ainda há pouco... Que é uma taxa variável, a taxa se começar a haver menos turismo, há menos taxa turística. Mas continua. Mas a tendência que nós temos sentido, nós, evidentemente, quando estamos a fazer estudos prospectivos, é com base em dados, isso acho que assim como compreenderá que assim se fazem, que não são eternos, são voláteis, não é? Os fundos europeus. Com certeza, mas nós estamos a preparar um programa prospectivo, nós baseamos em estudos que são cientificamente feitos, e todos os estudos científicos são feitos com bases estimativas, com dados reais que temos hoje. E, portanto, é muito fácil fazer este turismo sempre a crescer. Esta estimativa. Não é crescer, basta manter, desse ponto de vista. Portanto, mantendo assim, nós conseguimos financiar por essa via, financiar com um aumento do estacionamento para não residentes e, portanto, para desincentivar, digamos assim, que haja carros a entrar na cidade, porque nós estamos a oferecer transportes gratuitos aos portuenses e não queremos que depois se substituam os carros dos portuenses por outros carros na cidade. Não é? E, eventualmente, essa não é uma garantia porque implica candidaturas, mas nós temos um conjunto de ferramentas do ponto de vista de fundos comunitários e fundos europeus, o fundo ambiental, desde logo, é o mais óbvio, mas muitos outros, a que podemos recorrer, porque esta é uma medida, do ponto de vista da sustentabilidade do ambiente, altamente positiva e incentivada pelas instâncias europeias. E, portanto, ela é perfeitamente razoável do ponto de vista daquilo que é o seu financiamento. Os fundos europeus não são eternos, têm prazos de vigência. Com certeza, não é? Com certeza. E por isso é que esta é uma medida supletiva. Além de que a Câmara não controla, obviamente, todos os operadores.
que estão E envolvidos as que estão em nisto. causa, sim, quer dizer, a questão de os pagar. Portanto, estamos a falar de tudo que é unir STCP, CP, Metro do Porto, o transporte fluvial que agora temos para a Furada. Tudo isso poderá ser gratuito para os Muito bem, portugueses. está claro. Agora faça a nota, eu prometi-lhe, portanto... Agradeço. Não, é porque é importante vermos esta visão um bocadinho socialista, não é? O candidato do Partido Socialista diz que as 5 mil casas é muito fácil e financia-se muito Não digo que é facilmente, muito não é? fácil, digo que se E não há financia. risco nenhum e Muito os fácil, privados é vão uma aderir em ironia. massa, não é? Pronto, é tudo muito fácil, é fácil. uma ironia. Lembramos o que é que o Governo Socialista prometeu, não é? O Governo que Manuel Pizarro integrou de número de casas e depois, bola, nenhuma, não é? Que foi construída, não é? E, portanto, é um bocadinho isto. O mesmo se passa com o Metrobus, foi um delírio socialista, não é? Que é a maior irresponsabilidade que se passou na cidade do Porto dos últimos está anos, não é? concluída a nota. Portanto, não teve qualquer fundamento com a realidade, não é? E poderíamos falar de muitas outras coisas, Sim, mas nomeadamente a atenção VCI, porque é uma Diga nota que que o tem que ser ministro Miguel feita. Pinto Luz também já é do PS. Pronto, não, é precisamente isto. É que o candidato do Partido Socialista talvez não tenha a informação, mas se consultar algum autarca do Partido Socialista da área metropolitana sabe. O Governo, e eu sei porque eu fazia parte desse Governo, o Governo Mas que eu integrei continua, já está a ultrapassar muito apresentou uma proposta à Junta Metropolitana de abolição, foi o primeiro Governo, ao fim de décadas e décadas, que trouxe uma solução para a VCI. Abolição da CREP, com eventual portagem para pesados que atravessem, portanto, que utilizem a VCI como autoestrada entre o norte e o sul do país. Isso foi apresentado aos autarcas. Não avançou. E porquê é que não avançou? Porque, designadamente, alguns autarcas socialistas quiseram colocar outro tipo de portagem em cima da mesa e a matéria ainda não avançou. Mas vai avançar depois de 12 de outubro. Sérgio Baires, Vai muita coisa a avançar depois de 12 de outubro no Governo, de facto. há bocado, O Governo já fez a sua quando parte. Vamos ver a generalizei... resposta do seu O Governo primeiro-ministro já à fez a minha sua casa. parte. Posso? Obrigado. Há bocado, quando generalizei, não estava a ser exato, até porque tinha esta questão para si. Há uma rejeição crítica do Metrobus da parte do BE, ou pelo menos uma desconfiança quanto à sua operacionalidade e aos impactos. Eu não tenho informação que tenha apresentado uma alternativa operacional clara, por isso mesmo o Bloco pode oferecer uma outra solução imediata para este grande dossiê que ameaça eternizar-se. Bom, o Metrobus é uma novela que envergonha qualquer um. É só isto que eu tenho para dizer em relação ao Metrobus. A verdade é que há ideias diferentes sobre o Metrobus, houve diferentes visões sobre o Metrobus, a partir de certa altura houve um consenso e avançou-se com a obra. E a partir de um certo momento, e que coincidiu com estas eleições, de repente há aqui Del Rey que, afinal, tudo tem que voltar para trás, não faz sentido nenhum, depois de se terem gasto o que se gastou, 80 milhões de euros, e mais aquilo que se terá que gastar para terminar a obra. Portanto, estou de acordo, ou estamos de acordo com o Metrobus, nunca estivemos de acordo completamente com o projeto que foi concretizado. Mas ninguém estava de acordo. Mas a política é isto, acho eu, é fazer consensos e chega um momento em que se avança com a obra. E foi isto que aconteceu. E nesse momento, todas as forças políticas ficaram caladas. Porque, ok, avança, manda quem pode e acabou. E foi assim que foi feito. A partir do momento em que começamos a encontrar problemas, esses sim, pontuais, e alguns que realmente não lembram ao diabo. Não lembram ao diabo que, se de repente, aquilo não é um Metrobus, é um autocarro. Não lembram ao diabo que não se saiba que aquilo vai ter que chegar à Rotunda da Boa Vista e vai ter que dar uma volta à Rotunda da Boa Vista ou então inverter a marcha em sentido contrário. Evidentemente que sim, e muitos outros detalhes. Mas nós, esses, podemos ainda resolver. Enfim, a volta, por exemplo, do autocarro, sim, porque é um autocarro. Eu sempre pensei, devo confessar a minha ingenuidade. Mas eu, quando me falaram do partilha a Metrobus, sua visão da resolução do problema. quando me falaram do metro, não, a solução do problema é terminar a obra. É terminar a obra e pô-la a funcionar. Aí estou completamente de acordo com o Filipe Araújo. É terminar a obra para funcionar. Não temos que fazer mais nada. Era o que faltava. É uma falta não era contra de o Metrobus, respeito. quando eu há pouco referi É uma falta de que todos respeito queriam que pelos funcionasse. cidadãos e pelos contribuintes que aconteça outra coisa que não isto, neste momento. Podemos corrigir algumas coisas? Podemos. Aliás, teremos que o fazer. Mas queria dizer que, na minha ingenuidade, nunca pensei que o Metrobus fosse um autocarro. Eu pensei que o Metrobus só teria uma linha e que iria para trás e para a frente, como, aliás, são os Metrobus em princípio. Dito isto, em relação, se puder falar de mais coisas ou se tiver alguma questão. A questão era muito localizada nesta solução. Mas eu quero dizer uma coisa em relação. relação àquilo que é... Conclua num minuto. Certo. Não estamos a ter o mesmo tempo todos, estamos? Não. E se não tivermos, no final, compensamos quem está atrasado. Pronto, mas eu neste tema também queria dizer qualquer coisa mais para além da BCI, não vou falar. Acho que desportajar já propusemos há tanto tempo, não aconteceu. Tirar os caminhões para a A41 é interessante, desde que a BCI não fique cheia de automóveis outra vez. Porque o problema está aqui. O problema é como é que nós fazemos com que os carros tenham, as pessoas venham para a cidade de automóvel, enquanto não houver transportes suficientes, e deixem ficar os seus carros. Os parques da cidade, os parques quase todos da cidade estão no centro histórico.
Portanto, esta ideia do centro histórico, de repente não ter circulação e fecharmos as ruas todas, eu gostaria de saber que me explicassem como. E finalmente a gratuitidade. É muito importante, nós estamos de acordo, aliás, propusemos a gratuitidade parcial há muito tempo, mesmo antes de todos, aliás. A questão é, a gratuitidade não é suficiente. Eu não vou entrar num autocarro que não anda. Eu não vou entrar só porque é gratuito. Eu quero que ele funcione, quero que ele chegue ao destino a horas e em condições e com qualidade. Nuno Cardoso, promete que todas as linhas da STCP tenham frequência de 5 em 5 minutos durante todo o dia, não só nas horas de ponta. Eu estive aqui a fazer alguns cálculos e peço que me ajude para perceber o racional disto, uma vez que, obviamente, sabe quantos autocarros a STCP tem em operação. São? 300 e tal. São 444. Pronto, mas Paulo... Mas deixe-me, eu lembrei aqui um raciocínio e peço a sua ajuda para ver se faz algum sentido. Multiplicar para 5 minutos todas as linhas todo o dia significa, realisticamente, triplicar ou quadruplicar o número de veículos totais. Significa isto mais entre 600 a 900 autocarros. Isto representa, no mínimo, 400 milhões de euros, isto tendo como valor base o concurso que foi aberto agora para a compra de 50 autocarros. Cada autocarro, para funcionar, precisa de 4, 5 condutores para cobrir turnos, folgas e por aí fora. Ou seja, mais 600 autocarros, isto são contas interessantes e por isso que é a sua opinião, mais 600 autocarros implicam cerca de 3 mil novos condutores, além de oficinas e tudo mais. A questão é, acha que tem condições para cumprir esta promessa feita aos portugueses? Nestas circunstâncias, se é que são estas... A promessa não é essa, Paulo. Eu queria só dizer uma coisa. Não é. Eu vou-te explicar. Eu lembro no Porto Canal, no dia 9 de julho, disse... Mas tem que ser precisado. Disse que quer todas as linhas da STCP com frequência de 5 minutos. Disse isto no Porto Canal ou não? Paulo. Sim. Mas vou explicar. Para já dizer que, de facto, neste tema estou um bocadinho desigual, porque eu sou especialista em planeamento de transportes. Eu dei durante 10 anos aulas de planeamento de transportes na Faculdade de Engenharia do Porto e eu sou grande responsável e protagonista do sistema de mobilidade que hoje tem a cidade do Porto, porque a via de cintura interna foi construída enquanto eu estive na Câmara e fui eu que consegui pôr a VDCI como grande articulador urbano e todos os túneis que passam, foi eu que os desenhei. Portanto, isso para dizer que a mobilidade do automóvel que existe foi muito desenhada por mim. E o meu desejo de voltar ao Porto é para exatamente fazer agora a mobilidade das pessoas, que é o que é preciso. E, portanto, nós precisamos de uma mobilidade que garanta que as pessoas consigam fluentemente circular entre os vários pontos da cidade e da grande cidade, porque a mobilidade tem que ser jogada na grande cidade e não é só na cidade do Porto. O projeto é o seguinte, hoje nós implementamos o metro e nunca houve compatibilização das linhas do metro com os STCP. Sabe disso, Paulo? Mas é outra questão. A minha pergunta é muito concreta. Aqui é fundamental. A sua candidatura propõe-se ter autocarros 5 em 5 minutos. Isto implica este vai ser investimento. 5 em 5 minutos na rede base que complementarmente com o metro, vai fazer a rede base estruturada da cidade. Ou seja, nós temos que reestruturar toda a rede dos STCP com base em linhas principais que não existem. Mas disse que eram todas as linhas da STCP. Não, mas quer dizer, pronto, isso foi uma forma de dizer, por isso é que eu estava a dizer. Mas não, nós temos que reestruturar, portanto, a rede, temos as linhas de metro, portanto, por incrível que pareça, Paulo, os STCP concorrem com o metro, nunca compatibilizaram as linhas. Mas era isso que é importante ficar claro. Portanto, não são todas as linhas. São as redes principais. Vamos reestruturar. Nem são de 5 em 5 minutos. Vamos propor. Sim, 5 em 5 minutos é decisivo. 5 em 5 minutos é decisivo. Com estes limites todos, acha que isso é executível? Não são esses, porque são menos linhas, são as linhas principais. Depois nós vamos fazer. Portanto, quantas linhas principais são? Já agora precisamos. Temos que fazer, quer dizer, o corredor de Campo Alegre, o corredor da Avenida. Mais ou menos 10, 20, quantas? Não, são para aí umas 4 a 8, 4 a 6, porque temos no setor, temos vários setores servidos pelo metro. E, portanto, é complementarmente com o metro, Paulo. É isso que é preciso perceber. Portanto, nunca foi feita essa compatibilização e tem que ser feita. E nós temos que, nos setores que ficam dentro, ter depois circuitos de serviço das pessoas. Ou seja, quer dizer, está provado que a gratuitidade não resolve problema nenhum, é zero. Há N cidades que fizeram isso e não há transferência nenhuma do transporte individual para o transporte coletivo com a gratuitidade. Não, mas conclua a sua visão sobre a solução para estas linhas que se propõe. A solução é assim, Paulo, nós só conseguimos tirar as pessoas do automóvel quando oferecemos efetivamente um bom sistema de transportes públicos. Um bom sistema de transportes públicos é frequência. Eu tenho que chegar
a uma paragem de autocarros e de 5 em 5 minutos ter um autocarro. De outra forma, eu não posso estar no meu dia-a-dia a olhar para um horário de autocarros. Seguramente que sabe isso muito bem. Se aumenta a frequência de autocarros, aumenta o número de autocarros. Não, mas também deixa-me só concluir. Se aumenta o número de autocarros em zona já congestionada, vai aumentar o chamado efeito de aglomeração de tráfego e vai piorar a situação. Paulo, mas, ou não? Não, porque, Paulo, todos os corredores base que tem aí na cidade foi eu que os desenhei. Está bem, mas a Pronto, pergunta é óbvio que vamos ter nessas linhas principais corredores de base e vamos ter semáforos acionados à distância. Portanto, é óbvio. Sabe que em 1999, 2000, a Câmara não era proprietária dos STCP. Eu nunca consegui trabalhar com os STCP. Pronto, eu acho que está clara e agora a Câmara domina os STCP. Passar de 5 em 5 minutos em todas as linhas. Afinal, não é todas as linhas. As linhas principais. Pronto, há uma precisão, Paulo. Tem certo. Peço desculpa, tem razão em relação a isso. É uma estrutura principal de rede que se faz... meia dúzia de linhas. Se faz com o metro e com os STCP. Muito bem. Vamos ouvir, em relação ao Metrobus, foi um erro fazê-lo o Metrobus, porque eu estive na gênese do metro e discutia com o Nuno Portas do lado de Gaia. O Nuno Portas tinha uma tese que o metro tinha que ser toda a superfície. E eu dizia, não, o metro no Porto tem que ser enterrado porque nós não temos vias para meter o metro à superfície. E a Avenida da Boa Vista temos que fazer o metro enterrado na avenida. Pronto, mas quando houver dinheiro. Situação de facto. Sim, é uma situação de facto que agora tem que se Miguel Couto Real tem criticado o projeto do Metrobus chamando um sistema que não funciona e que ninguém queria. E chegou mesmo a dizer que o dinheiro investido devia ser devolvido. Disse isto uma vez também em uma entrevista ao Porto Canal. Ajude-me só a perceber o seu raciocínio também. O Metrobus foi financiado em parte com os fundos europeus, PRR e um outro fundo, é o PPO-SCI. Os fundos europeus já foram aplicados. Uma vez executados e validados, não há mecanismo para pedir devolução ao município ou ao Estado. Traçado e infraestruturas já foram construídas. Reverter significaria abandonar o investimento que foi feito ou ter de reconverter o traçado, portanto, para recuperar o dinheiro. O projeto não é da Câmara, mas da Metro do Porto, que é uma empresa pública. A autarquia não tem poderes para exigir devoluções. Como é que devolve o dinheiro? Olha, em primeiro lugar, a minha frase quer dizer uma coisa muito simples, é que aquilo não funciona e acho que toda a gente está de acordo que aquilo não funciona. Sim, é muito claro. Muito claro. E não funciona por um vetor muito simples, incompetência. E a incompetência tem que começar a ser responsabilizada. Não, a minha questão é sobre devolver o dinheiro. É aí que eu vou chegar. A incompetência tem que começar a ser responsabilizada. E nós não podemos ter a Metro do Porto, sucessivos governos, a tomarem decisões de má gestão, mas de má gestão que chega a ser caricata. Para quem mora no Porto, eu moro no Porto, eu todos os dias saio de casa para levar os meus filhos à escola, vejo. Eu sofri diretamente, eu e muita gente sofreu diretamente com más decisões. E, portanto, se nós de uma vez por todas não começarmos a responsabilizar diretamente quem toma más decisões, que têm impacto financeiro e direto na vida das pessoas, então qual é que é o papel também da Câmara do Porto? E, portanto, é verdade, a Câmara do Porto não gastou €1 no metro. Nós sabemos isso. Mas não me está a responder à pergunta. Mas, se quiser, fazemos um debate só de sim ou não. Não, debate é porque também tive a ouvir aqui umas contas enormes e tive a ouvir umas contas. Quer fazer uma nota para fazer no final. Não, mas eu quero responder à pergunta. A pergunta é, como é que devolve este dinheiro? Eu quero responsabilizar. Repare, o que eu quero é responsabilizar as pessoas. Mas o que os portugueses precisam é que se responsabilize. E aquele dinheiro que a Metro do Porto executou, que era para usar no Porto, hoje não está usado no Porto, porque as pessoas não se movem no Porto naquela infraestrutura. Hoje em dia perdemos todos o tempo no Porto por causa daquela infraestrutura. E, portanto, quando nós dizemos que vamos exigir. Depois o dinheiro vai ser voltado. Nós percebemos que não, porque sabe porquê? Dizem que deve ser devolvido. E deve ser responsabilizado. Como é que executa essa devolução do dinheiro? Essa é que é a questão que coloquei. O que nós dizemos é simples, nós temos que exigir. Temos que exigir que esse dinheiro que era para investir na mobilidade do Porto... Mas quem é que o devolve? Esse dinheiro que era para investir na mobilidade... Esse é um problema que a Metro do Porto tem que encontrar, porque o dinheiro que é para investir na mobilidade... Se for eleito, como é que resolve o problema? O que nós vamos fazer é exigir. É exigir que haja, 1, responsabilização, 2, devolução. E, portanto... Mas aqui, vai exigir devolução a quem? Isso é que eu gostaria de perceber. À Metro do Porto. Repara uma coisa. A Metro do Porto é responsável pelo projeto. Mas a Câmara não tem capacidade para exigir à Metro do Porto. A Câmara tem capacidade de exigir à Metro do Porto. A Câmara tem capacidade de exigir. Nós temos um grande problema. Durante muitos anos não se exigiu, sabe? Durante muitos anos não se foi exigente. E por isso chegamos ao estado onde estamos e estamos parados na Avenida Boa Vista. Muito bem. Temos uma obra que é ridícula. E sabe porque é que a exigência é importante? Para não haver obras ridículas. Como alguém puder achar,
como haver um grupo Muito de bem. pessoas pagas com os nossos impostos, que acha que um autocarro pode dar voltas em contramão em rotundas. muito bem. E, portanto, essa não cultura de exigência, de achar que não se pode exigir, que nos trouxe onde Pronto, estamos. mas está claro que não tem um mecanismo específico para devolver o dinheiro, quer uma exigência. Muito bem. Muito bem, a Diana Câmara não Ferreira, tem mecanismos. CDU defende maior controle dos TVDE para reduzir o tráfego e reforçar os transportes coletivos. A Câmara do Porto não tem poder direto para licenciar, limitar ou suspender, como se sabe, TVDE, só o Parlamento ou o IMT é que podem fazer. A nível local, pode apenas restringir circulação e aplicar regras de estacionamento ou fiscalização ambiental, por exemplo. Para além disso, muitos motoristas dependem desta atividade como fonte de rendimento. A CDU quer assumir o custo social desta medida? Bom, a regulação efetivamente tem que ser feita nesse âmbito e até com alterações à legislação nacional, que aliás, de um ponto de vista dos partidos que compõem a CDU, já o propusemos várias vezes na Assembleia da República e também estamos à vontade em relação a isso. Efetivamente há um alargado conjunto de trabalhadores que trabalham em TVDEs, muitas vezes até em trabalhos complementares a outros. E eu acho que isto também é uma realidade que nós vamos conhecendo de quem, exercendo esta função, o faz de uma forma complementar a outros trabalhos que tenham, porque tem uma realidade de baixos salários. E por isso, quando o salário não é suficiente, vamos arranjar um outro trabalho, um segundo trabalho, que também complemente essa mesma atividade. Mas eu colocaria, e há um problema estrutural de mobilidade do Porto, da mesma forma que há um problema da habitação. E há um conjunto de situações que exigem uma resposta, nomeadamente, e eu precisava também de colocar isto do ponto de vista dos transportes públicos, porque aí falou efetivamente a STCP, de uma rede articulada de transportes públicos e de intermodalidade. Uma rede articulada de um ponto de vista municipal, mas nós não podemos podemos... Ou seja, articulando as respostas da ferrovia, naturalmente, com os autocarros, com os horários dos próprios autocarros e as suas deslocações, isso também articulado devidamente com a rede de metro, o reforço até das linhas do corredor do bus da STCP. Nós falamos muito do Metrobus e permitam-me acrescentar uma informação. A obra do Metrobus retirou a linha dedicada que havia para os autocarros na Avenida da Boa Vista. Hoje, percorrer aquela imensidão da Avenida da Boa Vista de autocarro ou de carro é quase a mesma coisa, ou pior, porque os autocarros têm que parar nas paragens, ou seja, demora-se muito mais tempo a fazer aquele percurso do que, efetivamente, de autocarro neste momento, do que de carro. E, por exemplo, a existência de linhas dedicadas para buses espalhadas também pela cidade, mas articular isso com outras formas de mobilidade suave, também com a existência de ciclovias e remodelação de vários espaços da cidade, também por causa de quem anda a pé, à questão do controle, efetivamente... do controle dos TVDE. A CDU quer assumir o custo social dessa medida, é que isso vai provocar desemprego. O próprio controle e a regulação não significará em si o desemprego desses profissionais. Não estamos a falar do impedimento total. Não estamos a falar do impedimento de TVDEs implica, não é? Sim, mas não estamos a falar do impedimento do exercício da função e do trabalho. Há, efetivamente, também, de um ponto de vista da circulação destes profissionais, a necessidade da regulação. Já agora deixe-me só colocar da mesma forma que os táxis também a têm. Nós temos uma forte regulação da circulação de táxis com outro enquadramento legal e esta é a questão central. É a discrepância legal entre estes dois serviços, com um dos setores profundamente regulado e controlado até nos preços que pratica, vamos colocar isto assim, e um outro setor que não tem regulação, que aliás, numa legislação que nós contestamos na Assembleia da República e cujos problemas nós estamos a ver também nos próprios problemas de mobilidade da cidade do Porto. Vamos entrar num outro tema importante para a cidade do Porto. O debate vai longo, com certeza que vocês estão a pensar. Já estamos aqui há algum tempo a debater vários temas, mas isso é sinal de que o Conselho é um Conselho rico e com temas bastante quentes para serem debatidos e não podemos perder esta oportunidade de ter todos aqui ao mesmo tempo para debater. Portanto, eu proponho agora olharmos um pouco para a segurança de uma forma mais breve, se calhar que temos olhado para outros temas, também sei que tenho compromissos em questões de agenda. Nos rankings nacionais, o Porto surge no grupo dos concelhos com taxas de criminalidade elevada, a percepção de insegurança também é preocupante. Manuel, começo por si.
pretende reforçar o número de polícias, a Polícia Municipal, com mais presença na rua e também melhorar a sinergia entre a PSP e a Polícia Municipal e modernizar as câmaras de vigilância. Foi aquilo que eu consegui ver do seu programa. A minha questão é, que reforço é esse? Porque eu, fazendo uma pesquisa, quantos agentes, quantos membros da Polícia Municipal existe no Conselho do Porto, apareceram-me só resultados de 2023 e apareceu-me 191, não sei se este número é... 206, não é? Já são neste momento 206? Mais coisa, menos coisa por aí. Portanto, que reforço é esse de Polícia Municipal e quantas câmaras de vigilância a mais e aonde? Muito obrigado pela pergunta. Eu, usando a mesma tolerância que foi seguida antes de fazer um pequeno comentário de natureza geral. Para dizer assim, eu não sou, vamos ver, o governo socialista fez coisas boas no Porto. Olha, por exemplo, a ala pediátrica do Hospital São João, a entrega da coleção Miró à cidade que depois a depositou em Serralves, as obras sempre adiadas da Escola Secundária Alexandre Herculano. Em matéria de VCI, de facto, a cidade não tem nada que agradecer ao governo socialista e até hoje também não tem nada que agradecer ao governo que seguiu ao governo socialista. Fazer, não fizeram nada. Está tudo na mesma. Mas desculpa, eu tenho que voltar atrás porque eu não sou candidato a delegado do governo no Porto. Eu sou candidato a representante dos cidadãos do Porto, nomeadamente junto do governo. Há uma coisa que eu garanto. Se, como espero, for presidente da Câmara, o governo vai ter que fazer alguma coisa sobre a VCI porque eu não me vou calar nesta matéria. Aliás, não sendo ainda eleito, já tive a oportunidade de escrever ao Sr. Primeiro-Ministro e espero até que venha uma resposta no quadro do próximo Orçamento de Estado. Agora pode responder à minha questão, por favor? Posso, vai ser então entregue, mas deixe-me dizer isto, vai ser entregue na Assembleia da República antes das eleições. Portanto, vamos poder ver o que é que lá está em matéria de soluções para a VCI no Orçamento de Estado para 2026. Muito bem, a sua segurança. pergunta, nós precisamos mesmo, nós temos insuficiência de agentes e de condições nas instituições policiais. Na Polícia Municipal, não, o problema é que há mesmo falta de agentes e não vale a pena ter nenhuma demagogia sobre isso. Porque, olha, o governo nem é o do meu partido, mas eu sei que para o governo será uma aflição cumprir agora esse compromisso de dotar a Polícia Municipal de mais 100 agentes, porque há uma enorme carência de pessoas na Polícia Isso na vai Polícia demorar tempo, Pública. é preciso fazer recruta, é preciso dar formação Portanto, aos Ana, o que é agentes. preciso fazer já? Isso. O que é preciso Como é que vai fazer já financiar o que é preciso fazer já é reorganizar as forças policiais de forma que elas tenham os recursos que dispõem sejam, eu vou dar um exemplo concreto de como é que isso se faz, sejam muito mais utilizados no policiamento de proximidade e na visibilidade na via pública. Um exemplo, nós no Porto temos um conjunto de esquadras abertas 24 horas. O período noturno é um período em que a esquadra está aberta apenas para receber participações e queixas. Eu acho que é possível organizar, como acontece em muitas cidades da Europa, que no período noturno sejam concentradas a abertura em 2 ou 3 esquadras. Isso permitirá mobilizar algumas dezenas de agentes para aquilo que eu acho que é prioritário. Policiamento de proximidade para haver visibilidade da polícia nas ruas. Se for eleito, onde é que vai pôr esses agentes? Isso terá que ser naturalmente tratado entre a Polícia Municipal e a PSP. Eu vou acabar... Então, não tem assim já umas zonas específicas toda a cidade que preocupam mais? Evidentemente que há todo um problema na zona ocidental do Porto que tem maior impacto e que está profundamente associado ao consumo e ao tráfico de droga e à criminalidade que, sendo de pequena dimensão, perturba fortemente a tranquilidade das famílias. Agora vou 30 segundos. É que nem mais um, digo-lhe já. Sim. Quantas câmaras de videovigilância? Sim, temos que concretizar as cerca de 120 câmaras que estão prometidas para a zona ocidental, acrescentar câmaras de videovigilância em ramal de cerca de 100 câmaras de videovigilância e teremos que reavaliar o conjunto do programa para ver se isto é necessário. Mais segura. Não tenho nenhuma dúvida. A videovigilância faz parte da prevenção da criminalidade, não apenas da repressão, e isso é o aspecto essencial, prevenir o crime. Pedro, também defende o reforço de 100 agentes da Polícia Municipal e exigir ao Estado o envio de 100 agentes da PSP. Já começou essas negociações? Eu, formalmente não, porque eu sou Presidente de Câmara ainda, não é? Certo, e portanto é evidente que eu, para sustentar todas as minhas propostas, eu fiz o meu trabalho de casa, como é evidente. E portanto tenho contactos informais para perceber o que é que de facto é razoável, do ponto de vista de ser realista e de ter um impacto positivo na cidade. Também na área da segurança. Portanto, os 100 polícias não é porque o número é redondo, não é? É porque, de facto, para preencher o quadro da Polícia Municipal, nós precisamos desses 100 polícias a mais. 206 para 306, exatamente, é isso? Para 300, grosso modo. Não é? O que significa que quem cientificamente, vamos pôr as coisas assim, estudou a cidade do Porto, percebeu que o quadro adequado para a cidade do Porto era de cerca de 300 polícias municipais. Portanto, não é porque eu me lembro ou porque o número é redondo, não é? Aquilo que eu digo também é que, do ponto de vista da PSP, como nós sabemos, o Governo já assumiu um compromisso de recrutar um conjunto muito significativo, mais de 1 milhar de novos agentes para o quadro nacional.
Eu digo é que, no mínimo, 100 desses têm que vir para a cidade do Porto, porque há um problema específico. Como Parece disse que bem, vai ser fácil, caso seja eleito. a partir do momento que houver recrutamento, porque há um problema hoje em dia de recrutamento na PSP, se esse problema for resolvido, acho sinceramente que é fácil. Mas esse já não dependerá da Câmara. Os que dependem da Câmara é a Polícia Municipal, evidentemente num protocolo com o Ministério da Administração Interna, para haver um concurso específico de recrutamento para a Polícia Municipal do Porto, e a Câmara assume o encargo de pagar a formação desses. Esse número que sugeriu de Polícia Municipal vai custar quanto? Seria financiado como? É absolutamente, eu diria que é perfeitamente razoável, desde logo pelo seguinte: é preencher um quadro que já é suposto estar orçamentado. Portanto, nós não estamos a propor mais do que aquilo que já está na lei. Então não teria não é? custos adicionais? Teria custos adicionais, na medida que hoje não se paga porque ele não está preenchido. Mas estamos a falar de cerca de 2, 3 milhões de euros, não será muito mais do que isso. Sim. Por ano. E, portanto, é perfeitamente comportável naquilo que é o orçamento da Câmara. E é um investimento que acho que todos os portugueses percebem que tem que ser feito. É dinheiro muito bem gasto, se me permitem a expressão. É evidente que isso não vai resolver todos os problemas. Nós temos causas estruturantes na cidade, nomeadamente o fenómeno da toxicodependência, que tem que ser atacado. Não é? Nós temos hoje em dia fenómenos de determinado tipo de grupos específicos em determinadas zonas da cidade, alguns associados a comunidades imigrantes, que manifestamente são um problema, um foco de problema. E temos de o atacar, desgraçadamente, com políticas policiais por um lado e políticas sociais por outro. Filipe, a sua proposta é duplicar o número de agentes. 400 agentes da Polícia Municipal, na sua perspectiva, será o suficiente. E também acredito que defende este caminho, que não terá um custo muito elevado para o orçamento camarário, é isso? Acima de tudo, 12 anos envolvidos de ter ingressado nesta vida pública, ouvir o PS e o PSD falar como se nada tivessem a ver com esta falta de polícias que ocorre há dezenas de anos no nosso país, acho no mínimo caricato. Nós temos uma inação completa, sucessiva de governos e não se podem, agora dizer que nada acontece e que são candidatos que só são pelo Porto. Não, têm que assumir as responsabilidades dos partidos. E 2 candidatos já com responsabilidades ministeriais. Sim. Portanto, nós temos que ver claramente uma inação total dos ministérios, do Ministério da Administração Interna, de sucessivos governos, prometendo ao Porto mais polícias, e atenção que não é só mais polícias para a Polícia Municipal. O déficit de polícias também é na PSP, não é só na Polícia Municipal. Portanto, isso é um problema nacional, não é? Não, é um problema nacional de consecutivas más gestões de vários ministros da Administração Interna e ministras da Administração Interna que não sabem atacar um problema que está a afetar o país como um todo e o Porto em particular, e eu falo pelo Porto. Mas agora há confiança nisso, não é? A questão que está em cima da mesa, eu acho que 2 ministras da Administração Interna sem fazer nada, acho que está justificado que nada, não me parece que vai acontecer nada com os polícias, mas vamos ver. Não vai acontecer nada. Os 100 polícias prometidos há demasiado tempo, 100 polícias prometidos há demasiado tempo, por vários governos, nunca os vimos chegar à cidade do Porto. A cidade do Porto tem... Mas desculpe, é vice-presidente da autarquia. É vice-presidente da autarquia. Também é curioso ouvi-lo criticar o passado, porque teve responsabilidades camarárias, foi o vice-presidente, aliás, ainda é vice-presidente. Porque é que não... A atual gestão autárquica não fez alguma coisa nesse sentido? Fez, sim, senhora. Então. A atual gestão autárquica é responsável por um investimento de 4 milhões de euros na videovigilância. A atual gestão autárquica foi responsável por fornecer 10 veículos à PSP, quando nem sequer veículos tinha para circular. Portanto, a atual gestão autárquica tem sido muito diligente. E quanto ao aumento do número de agentes? O aumento do número de agentes, ao contrário... O aumento do número de agentes, ao contrário do que diz aqui o Pedro Duarte, não é responsabilidade da Administração Interna. Nós não temos qualquer responsabilidade, nem competências para formar agentes, nem pedir para formar agentes. Como é que foi 200? Não, nós não podemos. Nós exigimos um aumento da Polícia Municipal para 200 efetivos, por uma razão muito simples. A cidade tem hoje uma dinâmica que não é compaginável com aquilo que era há uns tempos atrás, quando estavam projetados um incremento de 100, que nunca chegamos a ter. A cidade precisa dos 200 agentes, sabem para quê? Para tratar do problema de trânsito que todos nós sofremos com o estacionamento absolutamente abusivo que prolifera pela cidade. Para tratar, sabe de quê? De fiscalização. Aliás, retornando àquele foi o primeiro ponto por onde eu comecei, que é a responsabilidade dos polícias municipais. Portanto, enquanto nós... Para terminar... É simples. Enquanto nós não tomarmos isto como algo que devemos atacar, Ministro, e do lado da Câmara, e eu como Presidente da Câmara, estarei sempre ao lado do Governo para ajudar, porque isto para nós será sempre um investimento. Para terminar, há um problema de acréscimo de polícias e há aquilo que nós pretendemos nessa colmatação da polícia de proximidade é ter guardas noturnos, porque os guardas noturnos, esses sim, são responsabilidades do município e nós iremos trabalhar... Quanto é que vai custar essa iniciativa dos guardas noturnos? É muito simples. Os guardas noturnos têm
são regulados pela lei, precisa da lei ser alterada para permitir que a Câmara Municipal possa pagar. Neste momento isso ainda não existe. Tem que ser um concurso público e é pago pelas associações de moradores que depois determinam... Mas se o caminho certo é o caminho do guarda noturno, porquê é que não o fez já? Não, nós fizemos, lançamos concurso. Só que o problema do guarda noturno é este que eu lhe estou a dizer, é que a Câmara Municipal do Porto não pode pagar o guarda noturno, não pode financiar o guarda noturno. A lei tem que ser alterada. Agora, nós temos estimulado, e hoje existem várias associações de moradores que têm tentado suscitar este aparecimento. Lançamos um concurso de recrutamento ainda agora para guardas noturnos. Portanto, é uma profissão que desapareceu e que hoje é necessário recuperar por uma razão muito simples, porque nós todos reconhecemos que esta proximidade com alguém que conhece a nossa rua é muito importante depois no diálogo com a polícia. E nisto nós temos que investir. Miguel, defende o reforço policial, isso também é em espaços mais problemáticos, e a recuperação da autoridade urbana, e promete 10% da receita da taxa turística para as forças de segurança. 10% significa quanto? Com certeza que já fez essas contas. Sim, 3 milhões de euros neste ano. Para a polícia. E com isso, o que é que acha que vai conseguir? Muita coisa. Então. Olha, em primeiro lugar, a Polícia Municipal diz, e reunindo com eles, que precisam de 100 polícias. 100 polícias esses que estão prometidos já há alguns anos, foram prometidos pelo Ministro da Segurança Interna, José Luís Carneiro, que é agora o Secretário-Geral do PS, prometeu 100 polícias. E o que o Porto fez foi equipou as esquadras para receber estes polícias, comprou carros, equipamentos, meteu este valor no orçamento, como estava aqui a referir, e portanto está à espera, está alegremente. Entretanto saiu o governo do PS, veio este governo do PSD e continuamos à espera. Portanto, no fundo estamos a prometer 100 polícias que já demos, não é? Portanto, estamos no fundo a dizer, eu no Natal digo aos meus filhos que vou dar-lhes um brinquedo e daqui a 3 anos digo-lhes, olha, vou dar o brinquedo, mas já lhe estou a dever 2 brinquedos, não é? E portanto, esta é que é a abordagem que nós temos que ter. Nós precisamos de 100 polícias já há muito tempo. E, portanto, esta medida... Caso seja eleito, o que é que o Miguel vai fazer? Em primeiro lugar, o que nos resta fazer enquanto Câmara Municipal... Em quanto tempo? Em primeiro lugar, é a responsabilidade do Governo conseguir dar estes 100 polícias que estão prometidos já há vários anos por 2 governos, ou 3 governos até. E, portanto, qualquer um de nós o que vai fazer é exigir. Não pode fazer mais nada porque nós não podemos formar os próprios polícias municipais. Portanto, temos que exigir ao Governo que cumpra a sua promessa. Promessa é essa para a qual o Porto já investiu, já comprou carros, já comprou equipamentos, já gastou dinheiro. E está tudo parado? E está tudo parado. Isto é uma realidade que as pessoas não sabem. E, portanto, é preciso exigir a qualquer um dos governos que meta aqui os polícias. Estes 100. E a Polícia Municipal diz que, neste momento, 100 são necessários. Mas não é para multar. Não é para multar nem para fiscalizar. É para estar na rua. E, portanto, nós defendemos que haja Não. Peço desculpa. É para fazer de polícia, não é para fazer de fiscal. São coisas diferentes. Bom, é uma polícia que tem as suas competências. Tem as suas competências, mas são todos PSPs. As competências da Polícia Municipal não passam pela segurança. Isso é importante que seja... Não são agentes de crime. Esse é o problema. Nós achamos... Esse é um problema. Achamos que um PSP não passa para a segurança. Se não for para tratar da segurança, não os quero. Então também não. Então não precisamos. Temos aqui para as pessoas. Então chegamos à conclusão que não precisam da Polícia Municipal. Nós não precisamos Deixa-me só dizer uma coisa. de polícias que sejam malabaristas. Qual é a prioridade? A prioridade neste momento é a segurança e não um conjunto de funções administrativas que, sendo relevantes, não são a prioridade. Neste momento a prioridade é a segurança. Não me deixes roubar o tempo, que eles são todos... Vamos só deixar o Miguel terminar. Mas é importante a pergunta que fez, desculpe, tem que ser esclarecido. As competências da Polícia Municipal não são de segurança. Um agente da autoridade que está a fiscalizar na rua, obviamente, induz essa segurança. Se vir um crime, vai atuar. É importante separar as duas coisas, porque nós ainda não temos nós não queremos um Presidente da Câmara xerife. Essa é a nossa parte. Miguel, por favor, para terminar. A mim serve-me se vir um Um xerife é sempre assim um cenário Começou exótico. a para a coisa. imaginar se foi. Eu não gosto de usar chapéus, que eu sou orgulhoso da minha careca. Sim, mas para terminar o seu raciocínio. Mas nós precisamos dos polícias. E onde há polícia não há ladrão e, portanto, o efeito da Polícia Municipal é muito importante e tem que estar na rua. Dissuasores, É sim. fundamental. É fundamental. Os 10%, muito simples. Existem PSPs e nós reunimos com a PSP, nós falamos com as forças policiais e há gente a querer vir para o Porto. Hoje é um problema. Os salários dos polícias são muito baixos e, portanto, como falamos já anteriormente no problema da habitação, não têm condições de vir para o Porto, não têm condições de morar no Porto. E, portanto, nós queremos pegar nesse valor para dar condições para que os polícias e forças de segurança possam vir para o Porto. É simples. Porquê que isto é justo? Porque a taxa turística serve para pagar as externalidades negativas que o turismo gera. E o turismo gera-nos externalidades negativas que são na segurança. Portanto, é justo pegar em 10% desse valor e reforçar a segurança. Muito bem. Simples. Sérgio, estava aí já a reivindicar o seu tempo.
e por favor, o tempo é seu, mas desde que me diga, tenha a indicação da Regi que os tempos estão muito equilibrados, está bem? Okay. Sérgio, fala em policiamento de proximidade, investimento social e melhoria do espaço público. Como é que tudo isto vai resolver o problema da segurança? Também, como todos, antes de mais nada, queria só fazer 3 ou 4 apontamentos em relação ao que foi dito, e por isto é que é um debate. A questão dos polícias virem para o Porto é, de facto, é mais um escândalo, de facto, porque assim, a Polícia Municipal tem comprado os equipamentos, como já foi dito, porque garantidamente há quase 2 anos que eles vinham. E, portanto, esse investimento já foi feito, já está feito, pronto. Às tantas, qualquer dia já está desatualizado e já nem serve. Primeira questão, mas porquê que não há polícias? Porquê que não há polícias? Porque as pessoas não querem ser polícias. Porque as condições de precariedade, ainda antes da questão de virem para o Porto, de deixarem de vir para o Porto, as questões de precariedade da polícia são gravíssimas. E, portanto, as forças de segurança, hoje, e falamos com as pessoas, falamos com os que são polícias e com os jovens que até gostariam de ser polícias e não querem... Sérgio, como é que propõe resolver o problema da insegurança no Conselho? O problema da segurança do Conselho, primeiro, é perceber se nós temos segurança ou temos insegurança. Eu queria só dar aqui um número. Nós, em 2012, tínhamos 68,5 crimes por 1000 habitantes. E hoje temos 59... No Conselho ou no Distrito? No Conselho. No Conselho. E hoje temos 59,9. Eu não vi em 2012 ninguém rasgar as vestes pela insegurança na cidade. Antes, pelo contrário. E a cidade em 2012 era muito diferente do que é a cidade hoje. Portanto, era normal que haja mais índice de criminalidade no Porto hoje do que havia no passado. Portanto, esta é a primeira questão. Números, estes são os que conhecemos. Os outros não conhecemos. Os outros números que não são dados, que atribuem a insegurança, não os conhecemos. E queremos não conhecer. E segundo... As estatísticas são o oxigênio dos burocratas. As estatísticas não nos dão. As estatísticas não nos dão... Porque não há esquadras para as pessoas fazerem queixas. Falar? Pode. Isto não é um debate, como acabou de dizer. Não, o debate não é interromper. É um debate... É um debate. As regras são para os outros. E a regra é não interrompi. Ok. Por favor, meus senhores. Não tinha nada a dizer. Meus senhores. Eu tinha. Meus senhores, posso? Obrigada. É um debate e as regras são ditadas por mim e pelo Paulo. Salvador. Vamos, Miguel? Sim. Licença, vamos acabar de ouvir o raciocínio do Sérgio. Sérgio, por favor. Portanto, eu estava a dizer que a percepção da criminalidade na cidade existe e é grave. E é induzida e está a criar condições muito mais na cidade, nomeadamente impacto na economia, inclusivamente, porque as pessoas deixaram de sair à noite, por exemplo, a economia da noite está a ter um impacto fortíssimo com a ausência das pessoas na cidade e a ausência das pessoas na cidade, a percepção. E a questão dessa percepção está a ter impactos diretos em muitos setores importantes. Relativamente à questão que foi levantada, eu acho que os que vierem são poucos, mas sim, é para ser polícia de proximidade. Portanto, cumprindo funções de segurança. Uma iniciativa, Sérgio. Uma iniciativa é aquela que nós já tínhamos em 2021, é a mesma. É integrar a Polícia de Proximidade em equipas multidisciplinares nos territórios onde são precisas, onde é preciso proximidade de serviços. Bem. E queria só dizer deixar uma coisa que o Pedro disse e que eu não posso deixar passar em branco. A toxicodependência não tem que ser atacada, Pedro, tem que ser tratada. O problema da toxicodependência, o consumo é uma coisa e o tráfico é outra. O problema tem que ser atacado. Não, ele disse que a toxicodependência tem que ser atacada e eu não posso deixar passar isso em branco. Isso seria tema para um outro debate, com certeza. Diana, posso? Obrigada. Agora sim. Obrigada. Diana, defende também uma questão, relaciona o tema da segurança com a justiça social. É capaz de me dar um exemplo prático de como é que isto pode funcionar e reduzir o problema da segurança no Conselho? Sim, nós precisamos efetivamente, já foi dito, acho que é reconhecido por todos, de um reforço de profissionais de segurança. Há problemas de recrutamento, nomeadamente na PSP, de concursos que abrem e que não têm os candidatos necessários para os concursos serem concretizados, porque há uma falta de atratividade neste momento no exercício dessa função, que é também uma missão. Por isso, a valorização das condições de trabalho, dos salários, das carreiras destes profissionais é absolutamente determinante para se resolver o problema de segurança no Porto, ou para esta percepção de insegurança que existe na cidade do Porto. Quando falamos da necessidade de mais efetivos da PSP e da Polícia Municipal, e falamos aqui muito da Polícia Municipal também, acho que não podemos esquecer, a Polícia Municipal são profissionais da PSP em comissão de serviço. E por isso, para existir reforço do ponto de vista da Polícia Municipal, é preciso que haja condições da PSP libertar os profissionais que possam vir reforçar a Polícia Municipal. E eu acho que tudo isto tem que ser dito para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar quando falamos
destas situações. Nós defendemos também um policiamento de proximidade, um policiamento no qual os profissionais de segurança estejam inseridos nas comunidades, conheçam as comunidades, conheçam as pessoas, conheçam os serviços públicos que existem nas comunidades, conheçam os problemas. Isso faz com que seja muito mais fácil prevenir um conjunto de situações. A PSP é essencialmente uma polícia de prevenção e neste momento, por força das circunstâncias, está essencialmente Acha uma que esse é polícia o caminho para dar uma reativa. resposta rápida, Diana? Eu acho Rápido e eficaz. eu acho que este é o caminho que tem que ser feito para se resolver o problema de forma estrutural. Serve de muito pouco pôr um penso rápido e não se tratar da questão de fundo relativamente aos profissionais de segurança. Mas eu quero adicionar aqui um outro elemento que tem também a ver com matérias de urbanismo. Uma cidade que seja iluminada, que esteja limpa, que tenha ruas em que efetivamente se pode circular a pé, que não haja buracos, que não haja... é também um elemento que garante segurança a quem cá mora e a quem cá circula, e eu acho que não podemos descurar estas dimensões. Mesmo para terminar, porque tenho que o dizer, as situações e os problemas de toxicodependência no Porto que existem, que têm naturalmente que ser resolvidos, atacando o tráfico e integrando e reabilitando quem está numa situação de toxicodependência, o agravamento destes problemas está intimamente ligado ao desmantelamento do IDT. Nós temos historicamente uma intervenção notável nesta área social, reconhecida internacionalmente, e o desmantelamento do IDT na altura do Passos Coelho colocou tudo isto em causa, e eu penso que também é importante colocar Não este tenho elemento dúvidas em que é cima um da tema mesa. que poderíamos estar Bastante, aqui mais bastante, tempo a bastante. desenvolver. É um belo tema. Nuno Cardoso, tenho um minuto para si, mas que vai compensar com certeza sim. e tem a sua capacidade Quer dizer, acho de que raciocínio estamos- rápido. Presença, proximidade e resposta rápida. Uma Quer iniciativa. dizer, estamos muito sintonizados, penso que mais polícia, menos polícia, estamos todos a dizer mais ou menos a mesma coisa. De facto, é preciso tecnologia, há que aproveitar ao máximo a tecnologia, a iluminação pública é importante, a proximidade é importante. Mas falou-se aqui do problema da falta de formação. Nós necessitamos de uma escola de formação de polícias a norte, porque todos os polícias estão em Lisboa e não há estrutura que pague a deslocação das pessoas para Lisboa. Eles só não há mais polícias porque nem sequer têm condições para se deslocar para Lisboa. Portanto, é preciso uma escola de formação de polícias no norte, pode ser no Porto ou em qualquer outra autarquia. Portanto, e depois, naturalmente, é preciso revalorizar as carreiras. Se nós não estamos a conseguir atrair polícias, é por alguma coisa será, porque a carreira não é atrativa. Portanto, quer dizer, já passou muito tempo para os governos poderem ter percebido isso, quer dizer, isso é o mínimo. Eu só queria repristinar aqui um assunto que tem a ver também com a abolição de portagens na CREP e no IP4. É curioso que há 2 anos... Não, vou porque é importante. Há 2 anos, ali o Manuel Pizarro era, por acaso, deputado da Nação quando se decidiu a abolição das portagens no interior. Eu não vi nenhum eleito pelo Distrito de Porto a defender a abolição das portagens na CREP e no IP4. Viu. Se não viu, não estava atento. Há 2 anos não era deputado, não é mesmo um erro factual. Não há fact-check que resolve. Não, quando foi a abolição já era deputado, desculpa. Há 2 anos era ministro. Há 2 anos eu era ministro, é factual. O PS é curioso. Estás enganado. Teve 8 anos e não aboliu. Não foi há 2 anos, foi há um ano e meio. Meus senhores, não me obriguem, não me obriguem. Isto é elevar a minha voz. É Não é o preciso meu não registro. confundir um debate com Exatamente. interrupções. O debate é partilha de ideias. E sabem uma Interrupções, coisa? não é debate. E podem fazer essa troca de ideias mas aqui ali, só quando o uma debate terminar. precisão. Se É me que permite, no agora conduzo eu. Muito obrigada. Muito obrigada. E o que é que já terminamos? Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer aqui umas perguntas rápidas, eu e o Paulo, umas perguntas rápidas a um de vocês. Pedro, caso seja eleito, qual é que será a primeira iniciativa que vai pôr em prática? E pergunto-lhe entre aspas, as linhas vermelhas com o Chega, caso não tenha a maioria absoluta, mantém-se? Isso é mais que uma pergunta, não é? Mas eu sou muito... Eu também sou como vocês. Sou rápida. Exatamente. Eu vou dar... eu tenho uma promessa que fiz às crianças do bairro do Lagarteiro de que vou arranjar aquele campo de jogos que eles lá têm. E, portanto, essa será a primeira iniciativa, caso seja eleito. A minha primeira prioridade é a segurança, que fique Muito claro. bem. Não é? Quanto a uma maioria, uma parceria com uma coligação com o Chega pós-eleitoral, caso não tenha uma maioria? Eu tenho um projeto para a cidade, é nisso que estou focado e que estou concentrado. E depois, se eventualmente não tiver maioria absoluta, eu espero que todas as forças colaborem e contribuam positivamente
para podermos todas, mas algumas em particular? Não, todas em geral. Eu não vou discriminar. Quem os portuenses escolherem para estar no Executivo da Câmara terão legitimidade. Agora, o projeto, perdoar-me se eu ganhar as eleições, vai ser o meu projeto, não vai ser de outros. Não. Miguel, estava à espera desta resposta? Eu reparo, tenho falado muito com o Pedro sobre esse tema, mas também é importante falar em que o Chega. E nós, se ganharmos as eleições, vamos chamar as forças políticas que tiverem, vamos dialogar com elas. E, portanto, não teremos problema nenhum de fazer um acordo com todas as forças políticas que estiverem na cidade, desde que seja a trabalhar na cidade, na nossa visão de cidade e transformação de cidade. Se for para fazer igual, se for para continuarmos num Rui Moreira 2.0, nós não queremos. Se for para fazer diferente, vamos querer trabalhar com todos. A sua primeira iniciativa, caso seja eleito Presidente da Câmara? A minha primeira iniciativa vai ser... Em 30 segundos. Sim, vai ser olhar para a má despesa pública que existe, em especial na empresa municipal Ágora, e cortar com ela. Porque é importante dar o exemplo e o primeiro dia é importante para isso. Filipe, a sua primeira iniciativa, caso seja eleito, e que se fará a diferença dos últimos anos que tem passado na autarquia. Não como Presidente, mas sim como Vice-Presidente. A minha primeira iniciativa é, de facto, escrever ao Ministério da Administração Interna, ao Ministério das Infraestruturas e, de facto, pôr a andar uma série de coisas que os sucessivos governos não têm conseguido pôr a andar. A sua primeira iniciativa, caso seja eleito, estruturar... fará a diferença do seu passado, não é? Alguma coisa que seja diferente. Há uma coisa também, eu serei eleito, com certeza, e como já me aconteceu isso, eu irei naturalmente propor que todos participem na governação da cidade. Já aconteceu isso no passado, tive a possibilidade de ter um vereador do CDS que aceitou o repto de governar também a cidade. E, portanto, serão todos chamados por mim para participarem. Em relação à primeira iniciativa, é estruturar rapidamente a cooperativa de interesse público para fazer a incubadora de cooperativas da cidade. Antes de passar aqui ao Paulo, tenho uma pequena provocação. Desculpe, não resisto, mas não tem pena de não ter o apoio do Rui Moreira? Eu acho que aquilo que eu já tenho dito publicamente sobre isso é que intimamente eu sempre senti o apoio do Rui Moreira. Publicamente? É isso que conta numas eleições autárquicas? Sabe que muitas vezes o que os políticos pensam ou dizem publicamente são coisas diferentes. Portanto, isso tem que mas não tem pena de não ter o apoio? Há muitos tem que lhe perguntar a ele só que ele distribuiu o amor por muitos. Ele amar por dois, amar por três. Bem, falemos de política e não de amor, que é sempre mais simples. Portanto, haver mais amor na política. Não, Pizarro, o PS tem um histórico de alianças com a CDU, entendimentos com independentes em algumas autarquias. Está disponível para governar o Porto em coligação com forças à esquerda, Bloco, CDU, ou considera governar sozinho, mesmo que não tenha a maioria absoluta? Sim, vamos ver. Este é o momento dos cidadãos do Porto se pronunciarem. Os cidadãos do Porto vão se pronunciar no dia 12 de outubro. Vai haver umas sondagens, entretanto. A sondagem conta no dia 12 de outubro. Sim, eu quero a sua pronúncia. Mas é que eu não posso pronunciar sobre como é que vou governar a cidade sem saber os resultados eleitorais. Há uma coisa que as pessoas sabem. Eu já fiquei a participar na governação do Porto, mesmo não tendo vencido as eleições. Para mim, o Porto está sempre em primeiro lugar. Só que eu não preciso dizer isso. Absoluta. Paulo, depende das circunstâncias da governação da Câmara. Vamos ver quem são os outros vereadores, que disponibilidade têm para se entenderem comigo, logo veremos. Primeira medida nos primeiros 100 dias. Há duas coisas que eu vou fazer de imediato. Olha, uma que é mesmo um compromisso, eu prometi aos trabalhadores da limpeza que voltava à cantina no Carvalhido para almoçar com eles. Farei isso imediatamente a seguir à vitória eleitoral que espero alcançar. E depois vou chamar todos os parceiros do setor da construção, as profissões, arquitetos, engenheiros técnicos, economistas, os urbanistas, as empresas de construção civil, as cooperativas, os promotores imobiliários, para fazermos pacto sobre a habitação, porque se eu não começar logo, não vou conseguir fazer as 5.000 casas, promessa que vou cumprir. Diana Ferreira, a CDU tem sido crítica ao chamado Centrão, PSD-PS, mas às vezes viabiliza governações locais em nome da estabilidade. A CDU perdeu o peso eleitoral, é um facto, mas continua a ser decisiva para alguns equilíbrios na Câmara. E o que eu lhe pergunto é, se tiver de escolher entre ser uma oposição firme ou apoiar pontualmente o Executivo, está mais disponível para apoiar um Executivo do PS ou de outra força política? Olha, primeiro apoiar um Executivo, de um ponto de vista local, não é tanto assim que funciona. A CDU já teve várias situações, teve situações em que teve vereador com um pelouro atribuído e no qual executou o seu programa com a independência que precisava. Estamos a falar de um quadro de possíveis alianças pós-eleitorais. Mas é disso que estamos a falar quando falamos de vereadores com um pelouro atribuído no Executivo de uma Câmara Municipal. E já tivemos as duas realidades. Atualmente sem qualquer pelouro atribuído, e já tivemos, nomeadamente o engenheiro Rui Sá, com um pelouro na Câmara do Porto,
com a independência para cumprir aquele que era o programa da CDU no pelouro que lhe foi atribuído e executando as medidas que propôs à população do Porto nesse mesmo mandato. Por isso, estamos naturalmente disponíveis para avaliar todas as situações e naturalmente que quando se fala de viabilizações, se quiser utilizar esta expressão, é à volta do quê e para quê. A CDU tem programa para a cidade do Porto, tem propostas, não abdicamos dele, porque é esse também o compromisso que assumimos com a população e com os trabalhadores do Porto, e por isso não iremos abdicar daquilo com que nos comprometemos. Se for eleita os primeiros 100 dias, a sua primeira prioridade qual será? Diria várias, mas vou colocar aqui duas dimensões diferentes. Desde logo reunir com os trabalhadores do município e com os representantes desses mesmos trabalhadores para aferir de um conjunto de condições de trabalho, tanto daqueles que são os trabalhadores municipais, como também dos trabalhadores da cidade do Porto, face a uma realidade de baixos salários e de precariedade que existe, e simultaneamente reunir com entidades públicas, associações de moradores e entidades cooperativas para começar a desenhar naturalmente soluções para resolver o problema da habitação na cidade. Sérgio Aires, o Bloco fez várias propostas estruturais que foram, aliás, rejeitadas, mas vai estar, e portanto precisa ter influência para poder executar algumas das suas propostas, vai estar disponível para viabilizar uma maioria do PS em troca de medidas que vão de encontro ao vosso programa ou não? Exatamente como o Manuel Pizarro disse, só poderemos falar desse assunto depois dos portugueses se pronunciar. Não é bem legal, é que neste momento ainda há, mesmo em termos daquilo que são as propostas dos diferentes partidos e dos diferentes candidatos, alguma confusão e, portanto, não sei muito bem como é que chegaremos ao final da campanha relativamente a algumas propostas e, portanto, também é difícil agora fazer algum compromisso desta vez. Uma coisa que eu sempre defendi, e até pessoalmente mesmo, aliás, eu sou independente, eu não faço parte do Bloco, e, portanto, sempre defendia que acho que somos 3 eleitos e realmente o ideal era que estes 3 eleitos tivessem variações e fossem todos responsabilizados, porque cada um de nós cada um individualmente teve os mesmos votos que qualquer um dos outros. E, portanto, era muito bom que a nossa democracia ganhasse essa capacidade. Primeiros 100 dias, prioridade qual seria? Como para os outros foi no primeiro dia, eu também vou-me focar no primeiro dia. Meu Deus, vamos agora pegar nesse pormenor. Caramba, é que para 100 dias eu tinha que falar muito. Mas até é melhor para si, porque pode ter metas mais ousadas. Mas vou focar naquilo que para mim seria a primeira prioridade e era mesmo do primeiro dia, e seria a internalização dos vigilantes que trabalham para a Câmara Municipal do Porto, que é um problema enorme. Já está feito o estudo, já está feita a possibilidade de eles serem integrados na Câmara. Este Executivo não quis fazer isso no final do mandato. Pois bem, no primeiro dia, esta era a minha primeira proposta. A segunda, mais estrutural e para mais tempo, é realmente rever o Plano Municipal de Combate à Pobreza, porque para nós, tudo aquilo que estamos aqui a discutir, fundamentalmente, ou contribui para erradicar a pobreza da cidade, ou então de pouco serve, porque vamos continuar sempre na mesma situação. Portanto, eu acho que nós ultrapassámos todos os tempos, não foi? Mas acho que foi um debate bastante proveitoso e esclarecedor para quem nos está a ver. Assim termina este debate. E eu despeço-me, exatamente como diz a Ana Sofia Vinhas, na esperança de que este debate tenha ajudado a si, que vai ser o seu direito e o seu dever no dia 12, possa pelo menos fazê-lo de uma maneira mais informada. Foi bom tê-lo desse lado. Até lá, fique bem. Voltamos-nos a ver brevemente no seu Conselho.